Salve, salve moçada, muito bem-vindo. Estamos aqui iniciando um projeto. Na verdade, estamos gravando nosso primeiro podcast aqui, uma gravação totalmente peito aberto aqui, sem muito script. E estamos felizes de ter você assistindo esse vídeo. E comigo aqui está o grande Baltieri, meu grande amigo de vários anos. Prazer te reencontrar, Balta. Prazer, Cono. Realmente, que avanço, hein? Pra quem gravava as lives ali. Quem gravava no Google Meeting no ali. Google Meet ali, agora tá Caramba. num estúdio aqui gravando. Sensacional, uma experiência muito boa. E é sempre um prazer estar aí, né? Vamos tentar levar o máximo de informação possível pro pessoal aí. Já levantei vários itens aqui pra gente discutir hoje. Pô, legal. Então, muito bacana. E eu tive a conversa com o Balta há 2 meses atrás, né, Balta? Uhum. Mais ou menos da gente poder testar esse formato, né? Da gente vir presencial, voltando esse... A gente tava online, eu não tô aguentando fazer nada online mais, cara. Né? 2 anos já, cara. Nossa, muito difícil. Eu não tô aguentando, Balta, fazer nada Também, online. E apesar da gente ter uma abertura muito grande e facilidade de fazer isso online, né, cara? Mas eu falei, pô, tô morando em São Paulo aqui agora, o Balta tá bem aqui do lado também. Você veio cedo, né? Sim, tranquilo. Pertinho. Pertinho. E eu falei, pô, Balta, vamos fazer um teste, né, cara, pra gente poder entender aí como que funciona, ver a imagem, né, presencial. E a dinâmica também, né? Acho que passa uma dinâmica bem melhor pro pessoal, né, cara? Cara, Então, não tem jeito, né, velho? Diferente filme... aqui, eu tô vendo. não. Cara, eu tô vendo o Balta. Exatamente aqui. Ou é um fundo verde e todo mundo acha que Ou é está um fundo presencial, verde. né? E tá cada um na sua casa. Pois é, cada um na sua casa. Eu tô em Goiânia, você tá em Piracicaba. Vai saber, né? Hein? Cara, bacana demais. Eu separei alguns pontos aí pra gente bater um papo. E eu acho que são algumas perguntas que são muito válidas, né? Eu tenho recebido bastante dessas perguntas aí por parte do pessoal, dos alunos, né? E acho que você, com a experiência da .com ali, tocando projetos no dia a dia, aí você vai contribuir também com essas respostas de uma forma sensacional, né? A primeira, e é que eu recebo direto, assim, é como andam os projetos em .NET 6, né? Então, Como andam, o pessoal, né? já está adotando .NET 6, Cara, já tem migrado. É engraçado que hoje em dia, assim, a gente tem um .NET Framework, a gente tem um Core ali que ficou meio que no meio estágio, e agora sim é .NET, cara. Uhum. Então vai chegar, eu acho que vai chegar nesse tempo que a gente vai falar, e aí os projetos em .NET? Uhum. Você entendeu? Sim. Porque, de fato, o .NET 6, .NET 5 ou Core tem uma galera ali. Uhum. A galera que está no Core, ou ali até no 5 mesmo, que fez a migração recente, fala, cara, vamos subir. Uhum. Porque o quanto mais tempo a gente ainda dá manutenção nesse código que não está no mais novo ali, eu ainda estou alimentando algo que vai dar uma dor maior para poder subir, né? E tem essa questão das atualizações, não só de você estar atualizado por estar usando a última versão, mas a questão de segurança também de código, novidades de utilização, principalmente do C#, né? Uhum. Então, para essa galera do Core para cima, eu não sei como é que você tem visto isso aí, né, Balta? Mas o que é mais complicado, eu vejo, vamos dizer assim, crítico, é pessoas ainda alimentando o .NET Framework. Sim, ou seja, eu estou trabalhando ali alimentando o .NET Framework. E o que a gente tem falado é, vamos fazer um projeto para a gente virar isso para o .NET 6 e começar a fazer essa esteira rodar. Qual que é o problema? É aquilo que a gente fala sempre, né, Balta? A gente não pode fazer essa migração só porque, eu quero trabalhar com o Core. A gente tem que pensar isso também, porque daqui um dia eu não consigo contratar ninguém para trabalhar com .NET Framework. Uhum. Pergunta lá para sua galera lá do... Sim. Quantas pessoas tem no Discord lá, Balta? Tem uns 6 mil. Muita gente, pessoas. Cara. Pergunta se alguém quer trabalhar com .NET Framework, com MVC4. Né? E assim, tem muita empresa, cara. Assim, a situação real hoje é que tem muito projeto em .NET Framework. A gente que fica no hype, né? Falando de 6 e tal, os novos projetos, né? Empresas menores ou até empresas maiores mesmo que estão começando novos projetos, beleza. Mas aquele sistema grande ali, aquele recurso grande que faz venda,
tá ali trabalhando no core das empresas, boa parte é .NET Framework. Tem muito webform ainda, hein, cara? Sim, cara, sim. É até um ponto interessante, né, cara, que o .NET, tanto o .NET quanto o C Sharp, o C Sharp é a linguagem, o .NET é o framework, eles provêm uma grande retrocompatibilidade. Então, quando a gente olha, por exemplo, para trás, né, se você olhar ali, .NET tem 20 anos, cara. 20 C Sharp tem 20 anos. Só que tem muita coisa ali por baixo dos panos que ainda é o mesmo, né? Ainda é o mesmo. Se você pegar o .NET 2, né? Ou C Sharp 2, aliás. C Sharp 2 tem coisas ainda. E por mais que ela evolui muito, às vezes, por baixo dos panos, né? Aconteceu isso muito do .NET 5, né? .NET 5 para o 6 ali, que eu falo pro pessoal, migrem, né? Do 5 para o 6, porque tiveram muitas atualizações por baixo dos panos, você não precisa trocar nada no seu código, mas teve uma evolução de performance muito grande, né? Então, é uma das vantagens de migrar. Mas, se a gente olhar em relação a código mesmo, tem muita retrocompatibilidade, né? Sim. Então, o que eu falo para o pessoal sempre é, projetos novos, começar com .NET Framework, né? Que é a versão antiga, né? Antes do .NET Core ali, não é algo viável. Porém, para mercado, muito provavelmente você vai pegar um legado, alguma coisa para trabalhar ali que, com certeza, vai ter um .NET antigo. É um dos motivos até que a gente não tira cursos mais antigos do site. Então, se você for lá no Balta, lá tem vários cursos lá que eu deixo um legado na frente, né? Sim. Eu deixo uma tagzinha legada, por exemplo, para o pessoal saber que aquilo é com framework antigo, não é com .NET 6, por exemplo, e C Sharp 10. Mas muita gente ainda consome. Angular, por exemplo, também é um outro framework que o pessoal consome muito. Cara, tem um curso de Angular 1.6 lá, que a galera consome bastante ainda, cara. Bastante. Caramba, é mesmo. Porque tem projetos que são com Angular, não migraram pro 2, entendeu? Putz. Então, o pessoal, às vezes, precisa aprender aquela tecnologia naquela versão específica para poder dar manutenção no software. Essa questão do legado em si, né, Balta, é interessante pensar assim. Qual que é esse conceito do legado? Hoje a gente tem falado assim... não é porque a tecnologia é antiga. A gente pode considerar a tecnologia legacy porque a gente tem uma mais nova. Mas na empresa em si, se eu só uso .NET Framework, ela não é legada. Ela é minha tecnologia corrente. Tecnologia corrente, beleza, então, concordo. O meu sistema corrente, se eu estou trabalhando nele, se eu estou alimentando ele com novas features, ele é um sistema corrente. Ele não posso chamar ele de legado. Concordo. Ele se torna legado a partir do momento que eu falo assim, a partir de hoje eu vou só manter esse cara, as novas coisas vêm para nova tecnologia. Então, assim, tem esses dois paradigmas, né? Do legado de produto sistema e o legado de tecnologia, né? Sim, cara. E um outro ponto é que, assim, muitos sistemas que a gente constrói, eles nunca terminam. Então, algo assim que eu vejo que o pessoal ainda tem, por exemplo, assim, um apego, ou não sei se posso chamar de apego, né? Mas quero terminar essa versão 2 para começar um projeto novo, que é a versão 3. Assim, não existe essa quebra, né? Cara, perfeita essa visão aí, o Balta. Cara, os produtos, assim, tipo, eu tenho um software do Balta, que é o software que roda lá back-office e um monte de coisas de aluno, que o pessoal acessa lá e tudo mais. Estou usando o meu exemplo, tem N outros clientes que tem isso, né? Que eu atendo também, que tem esse mesmo cenário. Mas estou usando o meu, que é mais tranquilo eu falar. Se você pegar, por exemplo, a primeira versão foi feita com MongoDB e Node. Beleza. E Angular na ponta. Hoje é com ASP.NET e tal. Então, assim, é um produto diferente? Não é. É o mesmo produto, só trocou a tecnologia, né? Então, assim, o produto ele nunca termina. Ele nunca termina. Nunca termina. E, assim, é estranho porque a gente está hoje no .NET 5, né? Na versão que está. A gente está fazendo uma migração para .NET 6 e a gente está aproveitando essa migração para colocar várias features novas que estavam no backlog lá e você não conseguia fazer a tecnologia passada. Até conseguia, mas dava mais trabalho. Também não era o tempo, né? Não era o priorização. Tempo. Mas assim, olha que legal, tipo assim, não é que terminou aquele lá e começou outro, é o mesmo, né? Então eu acho que assim, tem que ter uma troca de chave e entender que assim, as coisas elas têm essa evolução, né? Contínua, então, né? Contínua. Então assim, pensa que você vai fazer algo, né, que nem no nosso caso, assim, é o coração da empresa, roda tudo em cima daquilo ali. Exato. Então, ele tem todas as features ali, cadastro de curso, manutenção de aluno, tem a própria visualização, o player, a conta, tudo ali dentro. Então, a gente já tem que fazer de uma forma pensada nisso daí. Tem que entrar novas features, a gente tem que testar a feature.
tem que testar. Vamos testar, vender curso avulso? Beleza. Você tem que jogar lá e depois não deu certo, você tem que tirar. Testou. Testou. Eu quero, Mas eu quero a resposta desse. Tipo assim, então, o que é legado, né? O que é legado de código, o que é legado de negócio, né? Então as coisas assim tendem a evoluir e assim, o sistema ele vai ficar um tempão rodando, né, cara? É muito difícil você pegar um sistema assim, tipo, jogar fora e reescrever, né? É muito mais fácil você ir mantendo a evolução do sistema. É claro que se pegar um sistema mais antigo, não tem essa visão. Né? Não tem, é a visão de caixinha mesmo, visão né? de caixinha. Você tinha um CD, né, cara? Você tinha um CD, exatamente. Um install, ali. Né? Você tinha um install, então, versão ali. Acho que vem dali, né, cara? Isso aí, vem daí. Só que hoje já não, né, cara? Hoje você já tem que pensar ali que você vai ter um sistema, você vai começar a desenvolver um sistema, desenvolver um software, e você vai ter entregas constantes. Esquece aquele negócio de, uma vez por mês a gente para e faz o deployment. Hoje já quase não existe mais. Hoje você já tem que estar muito mais rápido para esse tipo de desafio. E você vai ter constante mudança e constante entrega. E pensa assim, que isso nunca vai terminar. Nunca vai terminar. Nunca vai terminar. Você nunca vai ter um legado desse cara. Exato. Então, basicamente, assim, para esses cenários, legado não existe, né? Então você vai evoluindo. Você tem que ter a capacidade de conseguir, por exemplo, trocar o .NET 5 para o .NET 6... sem ter um impacto gigante. Sem ter um impacto. E é necessário, né? E engraçado assim, Balta, esse papo aí que a gente está fazendo, eu tenho 2 clientes que são construtoras. E a gente desenvolve produtos lá dentro, né? Então é engraçado que há um certo tempo atrás, quem desenvolvia software era empresa de software, cara. Então, hoje você tem uma construtora, o core business dela é construir prédio, ponte, etc. E eles começaram a ver, né, essa parte de tecnologia como estratégica e não como uma DTI ali, um departamento de tecnologia. E uma das coisas que eu falei pro diretor foi exatamente essa. Falou, nunca vai acabar. Ele saltou, né, cara? Então, mas assim, a questão é, mas e o que eu tô pagando aqui? Como é que vai ser? Eu falei, não, a gente vai atender o seu business. Na hora que a gente entregar, você vai ver que você vai precisar de outro e outro e outro. Então, assim, a questão é que eu falo que ninguém precisa de software. Ninguém. Todo mundo quer automatizar alguma coisa, todo mundo quer vender alguma coisa, todo mundo quer agilizar alguma coisa. Então, o problema, você vem com a solução. O software é o meio de que entrega isso, exatamente, né? E é engraçado porque, para um problema, existem N formas de entregar, tem N soluções. E aí é aquele ponto, né, Balta? A gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Sim, com certeza. Nem a Microsoft, nem o Google vai conseguir. Então, você vai e coloca num backlog. E aí, você prioriza com o agente de negócio, com a pessoa que está ali, vamos dizer, precisando disso. E aí você vem fazendo igual você falou, pequenas entregas, contínuas entregas para ele poder o quê? Rentabilizar, para ele conseguir operar. Que é diferente de antigamente, né, Balta? Tipo, a gente ficava 1 ano, 2 anos, sim, porta trancada, o cliente não via nada. E aí por isso que acho que vinha daí, né, cara? Sim, então, assim, olha, terminei. Não tem isso. Então, assim, eu preciso terminar agora, eu preciso terminar semana que vem, eu preciso terminar mês que vem, eu preciso terminar toda hora. Porque eu tenho que entregar toda hora, né? certeza. E aí o legal é exatamente isso, porque às vezes, como você entrega algo, às vezes ele não funciona como deveria esperar, às vezes ele não é utilizado como deveria ser utilizado, aí você refaz e entrega de novo. Então é aquela questão do fail fast, né? Erra rápido e cicla e vai embora. É bacana, cara, porque assim, ó, o que eu acho, não existe empresa que não é de tecnologia hoje, quase. Não tem. Não aquele negócio que o Bill Gates falava um tempão, chegou, né, cara? Exatamente, cara. Então, assim, ó, toda empresa tem um core de tecnologia. Toda empresa grande que quer crescer, para qualquer pitch, qualquer parte de investimento que você for, eles vão perguntar sobre tecnologia. Eles vão questionar sobre tecnologia e, muitas vezes, sobre quem está à frente de tecnologia. Se você não tem uma pessoa, por exemplo, para cuidar de tecnologia dentro da sua empresa, você tem que ter um parceiro de tecnologia muito bom, que você confia muito. Porque é isso que vai levar você a conseguir fazer muito mais coisas. A gente fala de tecnologia, fala de sistema, a gente fala de automação. Automação. Certo? Então, hoje, por exemplo, eu toco a minha empresa, que é uma extremamente pequena empresa, com 3 pessoas. Entendeu? Significa que tem um faturamento baixo? Significa que é uma empresa que tem pouca coisa dentro? Não significa. Só que hoje, 90% das tarefas que a gente tem internas são automatizadas. Cara, é pouquíssimas coisas que a gente precisa fazer manual. Pouquíssimas coisas que a gente precisa fazer manualmente. Toda vez, toda coisa nova que a gente tem,
né, dentro. E isso eu tenho vários clientes que são assim também, que tem não partiu de mim essa ideia, eu copiei de outros clientes aí, que eu vi que funcionam muito bem. O cara tem, às vezes, uma empresa que tem um potencial enorme de crescer. E aí ele começa a crescer, começa a pegar clientes e chega um ponto que ele não pode vender mais porque ele não consegue entregar. Não tem braço. Ele não tem braço. Ele já travou ali. E ele nem sabe quais são as ferramentas de automação. Às vezes ele nem sabe que consegue automatizar. Ele nem sabe que consegue automatizar. E aí você começa a olhar para esses processos dele, você começa a ver assim, fala assim, caramba, cara, todo dia você pega PDF e você entra no PDF, copia um trecho do PDF, renomeia o PDF para esse nome e joga para outra pasta. NN vezes. NN vezes, sim. E daí você tem uma pessoa e você paga encargo, você tem uma pessoa... Porque daí quanto mais pessoas você tem, mais você tem que ter uma pessoa para cuidar de pessoas. Mais difícil de controlar. Mais difícil de controlar. Então eu tenho clientes, por exemplo, cara, que são teoricamente pequenos. Você olha o quadro de funcionários da empresa, tem 40 funcionários. Só que os caras faturam na casa de milhões, cara, mensais, entendeu? Exato. E é muita grana. E daí você olha, você começa a olhar assim, como que eles fazem? Eles têm processo, obviamente, senão não funciona. Mas acima dos processos, eles têm automação desses processos. Então, eles têm tecnologia que está dirigindo o negócio. Então, essas tecnologias, seja .NET, qualquer coisa que seja, elas estão levando o negócio para algum lugar, né? Então, você consegue, por exemplo, através disso, ter essas automações que a gente fala bastante, né? Power Automate, o software, o próprio software ali construído internamente. Mas para isso você tem que ter um time bom, você tem que ter uma pessoa boa. E isso cai no assunto de nunca acaba. Nunca acaba. Então isso aí é uma dependência que ele tem. Tem uma dependência tecnológica dentro da empresa dele. Isso daí ele vai ter que levar, E aí, nisso, agora eu vejo que tem uma conversão com isso aí, Balta, porque você está falando que a empresa tem que ter esse DNA de tecnologia, de entender tecnologia, independente se ela é uma empresa de tecnologia ou se ela é uma loja de roupa ou se é uma padaria, etc. Independente. Assim como a gente tem que entender de marketing, senão a gente não vende. Exato. Se ela usar a tecnologia bem, ou se ela souber quais são as tecnologias que ela pode utilizar para automatizar e dar potência para o business dela, ela vai vender. Com certeza. E aí eu vejo que isso está convergindo não só para as empresas, que é para os profissionais também. Eu estava falando com uma pessoa esses dias assim, que não é da área de tecnologia, era da área de saúde e tudo mais. Ou seja, existem coisas que ela faz no trabalho, no dia a dia dela, que eu falo, por que você não usa isso? Mas não sabe. Então, assim, eu estava falando da forma que a gente trabalha hoje, da gente trabalhar remoto, totalmente distribuído, né? A gente tem gente no Brasil inteiro trabalhando com a gente. Assim, vocês usam um supra-sumo de como se trabalhar, né? Então, assim, eu acho que é porque a gente está na tecnologia, mas a gente usa as ferramentas e os modelos corretos e a forma métrica correta. Eu acho que as outras áreas vêm copiando a área de tecnologia, principalmente a área de software, porque é uma forma como que essas coisas vêm dissipando para as outras áreas também, né? Então, eu fico vendo assim, se não fosse algumas coisas do tipo DevOps, se não fosse algumas coisas do tipo do Agile, se não fosse algumas coisas relacionadas ao meio de trabalhar remoto, eu acho que seria impossível da gente fazer hoje. Eu teria que alugar uma sala, colocar 40 pessoas ali dentro, eu teria que fazer que é um mega de um trampo. Imagina quantas coisas, quanto custo eu teria isso. E esse custo é repassado para o cliente, né, cara? Você nunca absorve. É repassado para o cliente, né? Então, a grande questão é que você vai ver algumas empresas que falam assim, esse cara não precisa desse lugar. Esse cara não precisava de fazer isso. E, às vezes, ele não consegue atender, ele não consegue operar. Ele tem um gasto gigante por coisa que ele poderia automatizar com software, né? E é um ponto interessante, cara, porque, assim, se a gente for notar, eu passo por isso... Né? Eu tenho bastante amigos aí que têm empresa ou que estão dentro de empresas multinacionais grandes aí. E é interessante, cara, como às vezes o pessoal vem me perguntar ou vem comentar assim, fala assim, Balta, estamos usando a agilidade dentro, estamos usando o Scrum, né, no time. Como se fosse algo assim, tipo, extremamente novo, né? Fala assim, nossa, estamos usando o Scrum e agora somos ágeis e tal. Seria a mesma coisa eu falar, Balta, agora a gente está sabendo ler, cara. Exatamente, né, cara? É estranho como no mundo do software as coisas acontecem de uma forma bem prematura, né? Você olha para empresas que estão adotando agilidade hoje. Eu tenho clientes, então assim, pro lado de quem estiver ouvindo isso, né? E não for da área de TI... Ou vendo a gente. Ou vendo a gente, né? Não for da área de TI,
procura entender de tecnologia, porque eu vejo que tem pessoas que, com o mínimo de conhecimento de tecnologia, ele sabe que existe Scrum, que é uma metodologia que funciona dessa forma. Ele sabe que existe um Power Automate. Cara, Scrum você pode aplicar para sua vida. Exatamente. Né? E assim, às vezes ele sabe que existe um Power Automate, que ele consegue fazer isso, ele já brilha dentro da empresa, né, cara? Porque ele é o cara que resolve ali. Exatamente. Né? É o cara da automação, né? O cara que faz a automação, que resolve a vida. Então, para você ver essa dependência que a gente tem de tecnologia, né? Não só na empresa em si, mas até nas pessoas, né? A própria pessoa que trabalha ali, às vezes é um gerente, diretor ou operacional. Você acha que todo mundo tinha que... Você falou, acho que todo mundo tinha que aprender tecnologia, né? Com certeza. Quando a gente fala tecnologia, isso ainda fica um pouco, vamos dizer assim, embaçado, turvo, porque existem pessoas que sabem mexer em Google Ads, por exemplo, ou sabem mexer em algum... Isso de certa forma, vamos dizer assim, é o resultado da tecnologia, são os produtos de tecnologia, né? Mas, assim, tecnologia em si seria eu criar um software, seria por isso que apareceu o Citizen Developer agora, né? O Power Automate, trabalhar com Power BI, etc. Tem coisas que não são diretamente código, tipo .NET, né? Mas falando em cima de tecnologia, mas falando de programação, você acha que todo mundo teria que saber mais ou menos como funciona a programação, como que é? Cara, eu acho que na sociedade que a gente vive hoje, que é tão ligada diretamente com tecnologia, você não acha que faz sentido as pessoas terem um acesso muito maior a como que essas tecnologias são feitas, como que as coisas funcionam? Eu acho que programação, por exemplo, devia ser matéria de escola. Eu penso também eu acho que devia ser matéria de escola, programação, por exemplo. Porque é lógico, a programação não precisa ser a programação com código, assim, né? Pode ser alguma coisa mais visual ali para as crianças entenderem, saberem como que é. Mas poder experimentar isso, né? A percepção de como as coisas funcionam muda, exatamente. Né? Então, assim, algumas coisas que para mim é tão lógico, você veja que outras pessoas têm tanta dificuldade, né, cara? Exatamente. É exatamente isso. Por exemplo, assim, se você parasse com a .com hoje, voltasse para o mercado de trabalho, mas não TI, vou falar para você assim, quando? Você vai ter que voltar para o mercado de trabalho. Só que você não vai poder voltar para a área de TI, que é sua paixão, que você gosta e você que eu sei. Amarra. Eu vou pro Big Brother. Vai pro Big Brother. Ok. Mas assim, vou te colocar, sei lá, para pegar a parte de operações de algum outro lugar. Com certeza, você não vai ter o know-how do negócio, né? Pra tocar chãozão de fábrica, operação ali, cara, que é hardcore, que é difícil de fazer. Você não vai ter o conhecimento do negócio, obviamente, você vai estar chegando agora. Mas você já vai ter uma baita de uma bagagem de tecnologia, cara, que à medida que você for descobrindo as coisas do negócio, entendeu? Você já vai conseguir automatizar isso de uma forma muito, muito mais eficaz do que quem está lá há muito mais tempo. Vai ter a questão assim de você estar olhando o processo com novos olhos, né? Quem está lá dentro está fazendo o mesmo processo há X tempo. Você é uma pessoa nova, você está olhando para aquilo ali de uma forma diferente e você já tem um mindset de tecnologia. Você já olha para aquilo e você já pensa assim, você fala assim, cara, isso daqui é feito assim, leva daqui para cá. Não faz sentido uma pessoa pegar aqui e levar para cá. A gente pode fazer esse processo, né, de uma forma automatizada. Né? Então, você vai conseguir olhar e ver isso. Essa questão é assim, você não consegue opinar, dar melhoria sobre coisas que você assim, não tem uma base, você não tem um conhecimento. Você não sabe que existe, entendeu? Exato. Então, por isso que é importante, para quem está em cargo de tecnologia, ou quem está lidando com tecnologia, saber, estar por dentro das novidades, né, do que acontece, do que está rolando no mundo, porque assim, quanto mais não precisa conhecer tudo a fundo, porque não vai dar tempo de estudar tudo isso, mas saber que existe. Saber que existe, como funciona e tal. Por cima, uma hora você tem um leque de possibilidades grande aí para fazer, né, e até automatizar as coisas da sua vida também, né. Nos Estados Unidos tem um movimento forte para isso, né, para as crianças já começarem a aprender programação nas escolas. Aqui no Brasil ainda não tem isso, mas aqui em São Paulo, eu vi em Goiânia também tem escolas de programação para criança. Então tem umas empresas que estão surgindo e tal. É interessante porque você que tem escola de curso e tudo mais, você vai ver que
como que isso funciona, né? Quando as pessoas começam a aprender, né, cara? Tipo, quando eu comecei a aprender programação, cara, eu queria começar a automatizar as coisas. Eu queria, nossa, isso chega aqui, eu posso fazer isso. E você quer começar a fazer várias coisas, né, cara? Sim. Porque isso, querendo ou não, você dá um poder para a pessoa, porque fala, nossa, eu fazer isso aqui... Eu acho que a primeira coisa que quando o cara começa a aprender programação é isso, né? Ele quer começar a automatizar, ele quer começar a brincar ali com código e fazer coisas que ele não precisa fazer. Opa, sim, sozinho ele está fazendo. É basicamente o que a gente faz, né? Às vezes até demais, né? Às vezes você passa mais tempo automatizando um negócio que você podia fazer manualmente rapidinho ali. Mas você já quer deixar pronto. E, cara, eu acho que assim, quando você é criança, eu acho que você tem que experimentar várias coisas diferentes. Tá? Eu vou fazer uma analogia fora da programação. Vamos pegar música, por exemplo. Cara, quantos... Esse é um dos meus defeitos. Que eu gosto bastante. Eu não sei tocar nenhum instrumento. Quantos Mozart você acha que tem escondido por aí? Putz. Muitos, não é, cara? Eu já vi essa frase em algum lugar, não sei de quem que eu tô copiando isso. Mas, enfim. Assim, existem muitas crianças aí que devem ter um dom musical absurdo. Só que eles não têm acesso, né? Não conseguem ter acesso, por exemplo, assim, uma criança toque muito bem um piano, seja a paixão dela. O talento está instalado dentro dela. Exatamente. Ela nunca sentou e tocou piano. E a idade que a gente tem, né? Quando criança, né? Nem todos, infelizmente, têm isso, tá bom? Nem todos têm isso. Então, a idade, quando você é mais jovem, né? Você tem muito mais tempo para trabalhar, para experimentar essas coisas, né? Então, depois, à medida... É diferente você, por exemplo, conhecer um instrumento musical quando você tem 5, 6, 7 anos, que você conhecer um instrumento musical com 20, 30 anos. Nossa, é totalmente diferente. Né? Porque, por que eu não consigo aprender daí? Não é que você não consegue aprender, é que seu tempo, né? a sua cabeça já está dividida entre N outras coisas. Você já tem N outros problemas que você não tinha quando criança. Então, por isso, quem começa cedo, né, tem, além de ter mais tempo... instrumento musical é assim, né? Instrumento musical é assim. E eu acho que programação assim, também seria, cara. Né? Seria assim, matemática, a forma de ensino que a gente tem hoje não evoluiu, né, cara? A própria forma de ensino. A gente vê hoje, por exemplo, as pessoas não têm ideia, né? Não tem mais tanto apego por programação. A gente está sentindo um apagão na área de tecnologia. Todo mundo está falando sobre isso. A tecnologia está apagada, não tem profissionais. Aí você começa a olhar assim, você fala assim, tá, não tem profissionais. Beleza, precisamos capacitar profissionais, né? Beleza, fácil de resolver. Aí vou ensinar programação. Tá bom, mas não é só ensinar programação. Não é só ensinar programação, não é só sintaxe. Não é só sintaxe. Aí você tem que dar um passo para trás. Você fala assim, bom, não é só sintaxe, eu tenho que começar com uma introdução à computação ali, porque o pessoal, embora use celular, use computador, não sabe como que um processador funciona, não sabe como que é feita a alocação de memória, não sabe como funciona a internet, cliente-servidor. E aí você começa a descer alguns níveis, né, cara? E você começa a chegar num ponto assim que você fala assim, a educação nossa, ela não tem qualidade nenhuma, entendeu? A escola ali, ela não fornece uma base mais para que as pessoas cheguem ali, por exemplo, e às vezes nem precisa de faculdade. O pessoal brinca muito, né? Que lá fora ninguém mais pede faculdade. Legal, beleza. Mas o que eles entregam, entendeu? Você falou eu até tentei lembrar esses dias, cara. Você falou uma visão sua sobre faculdade. Eu achei muito interessante sobre faculdade e a profissão de tecnologia. Porque a gente fala, não precisa e tal. E você fez você conseguisse repetir de novo. Assim, o que a faculdade te dá, né, cara? A faculdade, ela vai te dar a oportunidade de experimentar, né, e de conhecer. O nome já diz universidade, né? Já diz para você conhecer diversas coisas diferentes. E o pessoal tem uma cisma aí de falar assim, eu não preciso de faculdade. De fato, você não precisa. Cara, se você quiser construir um foguete, você precisa de uma faculdade, você precisa se formar em engenharia? Não. Você pode ir no Google, pesquisar e daqui 60 anos você fazer um foguete. Você faz um foguete. Né? Então, para que serve a faculdade, então? A faculdade forma para o mercado? Não. A faculdade não forma para o mercado. Tá, o Balta forma para o mercado? Não forma para o mercado. Nenhum curso vai te formar para o mercado. Imagina que legal seria, cara, se eu pudesse fazer um curso, né, um curso qualquer, e já sair um profissional da área. Mas eu acho que então a definição das pessoas estão erradas, né? É porque assim, a gente acha porque a pessoa entra na faculdade de medicina, ela sai de lá, ela é residente.
ela é praticamente médica. Ela sai residente. dali, ela vai atender. Não, ela vai entendeu? fazer um estágio, né? É. Vai fazer um estágio ainda, então vai... Né? Mas a gente dá uma falsa percepção. Cara, eu vou pagar 2 anos de faculdade aqui, 4 anos de faculdade, tá todo mundo indo. No final, eu tô pronto. Isso só que aí. assim, a faculdade não dá essa garantia. Não dá essa garantia. Só que ela também não fala e a pessoa também acredita que vai ter essa garantia. Isso aí. Então, assim, cara, nesse ponto, né, nessa questão, o que que eles entregam, então? Eles entregam uma gama de matérias que vão te dar uma base para que você aprenda qualquer framework, linguagem, etc. para o mercado. Então, vamos lá. Eu quero, por exemplo, trabalhar com programação para o Cono, tá? O que vai ser mais rápido para mim? Fazer uma faculdade de 4 anos, pegar toda a base, os fundamentos, conceitos, e aí eu vou ter que estudar por fora. Não é só a faculdade que vai me dar isso já está claro, tá? E daí depois eu vou fazer alguma outra especialização em cima das linguagens que você trabalha, para depois chegar a trabalhar com você. É um percurso grande, cara. Estamos falando aí de 6 anos de estudo, mais ou menos. Beleza? A outra opção que você tem é você pular toda essa base, todo esse fundamento, chegar ali e pegar um pouco de fundamento com algum curso, alguma coisa, muito mais prático, direto e para o mercado. Existem essas duas opções. Então, o pessoal acha que só tem a opção 1. Você estudar, X Mas anos... você acha que o cara que não faz faculdade, ele vai chegar num ponto que ele tem um gap de um abismo? Com ele não certeza. consegue pular esse abismo? Tipo Com assim, certeza. Porque eu vejo pela questão dessa base. Tipo, eu sou um dos caras que falo que a pessoa realmente não precisa de faculdade. Eu fiz faculdade. Fiz uma faculdade muito boa, cara. Mas eu fico olhando para trás se eu não tivesse feito. Eu acho que eu teria muita dificuldade. Porque, assim, é igual assim, você saber como é que funcionam os internos de um banco de dados. Eu estudava como que funcionava a alocação ali de dentro do banco de dados, que não é relacionado à tabela, nada disso. Falei, cara, para que a gente está fazendo isso? Mas isso faz parte de todo o seu... que é a base. Exatamente. Então, de você realmente saber... Por exemplo, hoje, talvez o cara saiba programar, talvez em React, mas ele não sabe como é que funciona um processador. Não, exatamente. Esse é o ponto, cara. Essa é a distinção que você tem que ter. E não tem problema nenhum em ser um ou ser outro. Não tem problema nenhum em ser o cara extremamente especialista, que fez faculdade, ou ser o cara que conhece só framework. Não tem problema. Não vejo problema também. Desde que você consiga entregar o resultado que é esperado. Agora sim, a diferença, profissionalmente falando, aí ela existe. Forma perfis diferentes, Exato. Porque assim, você está falando de uma pessoa que estudou por 8 anos, entendeu? Contra uma pessoa que estudou 2 anos ali. Então, assim, existe um gap, com certeza. E isso, uma hora você vai ter que estudar, você vai ter que entender essas bases para conseguir progredir. Porém, o que você tem que pesar ali, né, é o que você quer para o futuro. Eu conheço muitas pessoas, por exemplo, começam programação, depois vão para gestão e adoram, cara. E continuam o processo de gestão. Essa pessoa, que ela tem essa visão, que, cara, eu quero entrar ali, depois eu quero cuidar de projetos, eu quero ser, sei lá, cara, uma pessoa que ela não conhece tecnologia tão a fundo. Ela conhece um pouco dos perfis de tecnologia, ela trabalha mais com pessoas, mais com negócio. Esse cara, ele precisa de 8 anos de programação e conhecer internals e como é feita a alocação de memória? Eu acho que não, cara. Eu acho que essa pessoa não. Agora, sim, um cara que ele fala assim, cara, eu quero ser um desenvolvedor, uma desenvolvedora. Ele fala assim, não, eu quero ser um cara bom, eu tenho como inspiração os caras que fizeram C#, os caras assim. Cara, não, você precisa parar, você precisa estudar, você precisa ter toda essa base, entendeu? Eu vou te dar um cenário, Walter. Vai ser diferente. A gente teve essa conversa no backstage há uns dias já, várias vezes a gente teve, mas essa semana passada chegou a mesma coisa, né? Eu sempre vou num restaurante aqui em São Paulo e eu fiquei amigo do dono e tal. E aí a esposa dele está fazendo migração de carreira, está fazendo essa transição. Ela não é de tecnologia, mas ela, eu acho que eu gosto e tal. E eu fui tentar realmente ajudá-la, né? E fui entender, deixa eu entender o background. Então comecei a falar de coisa, disso tudo que eu falei. O que você entende? Nada. Então, assim, não entende nada. Então, assim, realmente a gente fica naquele ponto. Será que eu indico a faculdade? Será que eu falo assim, estuda isso aqui? Realmente, se a gente... É aquele ponto, exatamente esse ponto que você falou, que eu acho que é muito interessante, principalmente para quem está vendo. A faculdade realmente dá essa base em si, mas isso torna-se um perfil, você vai conseguir dar saltos maiores lá na frente. Agora, por outro lado, eu consigo fazer um onboarding, né? Dentro da área de programação, fazer o básico ali e tal, e depois subir isso. Aí, perfeito. Só que talvez isso, algumas coisas eu não vou conseguir entender e discutir. Talvez na hora que eu queira dar um salto maior ali, né, eu não consiga, vamos dizer assim, entender isso.
que é o grande ponto que eu falo para as pessoas hoje, que é assim, às vezes a pessoa sabe como é que faz, mas ela não sabe por que, que ela fez aquilo, ou por que, que aquilo é daquela forma. E hoje em tecnologia, principalmente em programação, hoje, que nós estávamos falando que não é só sintaxe. E assim, eu fico... quando o cara fala, não, isso aí é simples porque a gente pega rápido. Tipo assim, cara, eu programo desde 12 anos, então, e o cara tem 40. Não, eu programo desde os 12, então eu vou pegar rápido isso aí. Não é só sintaxe, né? Então, quando você vem falar para a pessoa que ela tem um universo de coisas para ela poder fazer ali, isso pode mais bagunçar a cabeça do que agilizar, né? Então, eu ia fazer uma pergunta para você. Como que uma pessoa hoje que está transacionando, né, fazendo essa transição de carreira, sei lá, nutricionista, pessoas da área comercial, querem vir para a área de programação, né? Tem como você entrar na área de tecnologia sem programar também. Tem a área de Agile, Coach, Product Owner e tudo mais. Mas o que essa pessoa tem que fazer? Você acredita que em quanto tempo ela dá ela sai do... 6 meses. Começa a engatinhar. Brincadeira. Cara, é assim, ó, como que funciona? É a mesma lógica que a gente falou há uns minutos atrás aí do fail fast, falhar rápido, né? Então, se eu estivesse fazendo uma transição de carreira, a primeira coisa que eu ia tentar ver é se eu gosto dessa carreira. Porque, assim, afinal, é uma transição, eu não sei como que a carreira vai funcionar, não sei se vai funcionar para mim. Vamos supor que eu quisesse abandonar a programação e ser músico, tá? Qual a primeira coisa que eu faria? Eu faria um teste para ver. Então, assim, eu não largaria tudo e faria uma faculdade de música, porque eu não iria me matricular, me comprometer por 4 anos. Deixa eu ver onde eu tô pisando, né? Exatamente. Do que eu ia procurar? Sei lá, ia pegar um curso do Kiko Loureiro, Music for Business, entender como que funciona, pegar as dicas, Baltaiô, né? Não, mas assim, eu ia procurar esse primeiro caminho. Talvez até conseguir um emprego na área, porque entre você estudar e você trabalhar é distinto, né, cara? Você sabe que é um gap enorme aí, né? Você acha que para ser programador o cara tem que gostar, ou se ele for esforçado ele vai? Cara, o esforço e a disciplina eu acho que vence tudo. Entendeu? Se for uma pessoa disciplinada... Mas você acha que se ele for esforçado e disciplinado, a jornada de desenvolvimento, ela acaba gostando daquilo pelo esforço, ou você acha que ela pode ser um bom profissional e não gostar? Chegar na sexta-feira ele fala assim, não, eu quero ir pescar. Quero fechar meu computador. Isso daí é um conflito mais pessoal, né, cara? Assim, ser adulto é você fazer as coisas que você não gosta, né? Eu queria comer pizza hoje, mas você sabe que eu vou comer salada. Entendeu? Então, assim, ponderar. Agora, sim, quando você está num nível que você trabalha pensando na sexta-feira para você parar e voltar só segunda-feira, cara, isso aí é muito ruim. Entendeu? Você acha, então, que a pessoa que está transacionando de carreira, sejam pessoas que estão dentro da área de tecnologia querendo programar, ou pessoas que estão fora da área de tecnologia querendo programar, porque elas estão vendo que o mercado está gritando por contratações e realmente está vindo muitas pessoas de outras áreas, e ela já entra ali 5, 6 meses, ela faz um curso e tal, e está conseguindo emprego. Qual que é o resultado disso? Tipo, você acha que elas vão chegar num ponto que elas realmente vão estacionar ali e falar, não, eu me encontrei e vão se especializar, ou você acha que essas pessoas vão falar, putz, eu fiz essa transição, mas eu tô quebrando a cara aqui, não era o que eu queria. Pode acontecer isso? Cara, pode acontecer, e tem um lado positivo e negativo disso, né? Eu acho que o lado positivo é o seguinte, hoje, com o acesso à informação que a gente tem, é possível fazer isso, né? Antigamente, você falasse assim, não, eu queria trabalhar com a área de TI, você obrigatoriamente tinha que fazer uma faculdade. Hoje, você pode experimentar isso, você pode fazer um curso do Balta, ou qualquer outro curso aí. Você começa, e em algum tempo estudando, você vai se aplicar para um estágio e começar. Só que o que eu acho que as pessoas estão confundindo um pouco é a questão da profissão com a questão de você conhecer algo e aplicar algo, entendeu? Então, eu acho que eu separaria em 2 pontos. O primeiro, eu faria o que eu falei para você, eu não faria uma faculdade inicial, faria um curso, mudando de carreira ali, faria um curso, me aplicaria para um estágio e tal. Gostei, tá? Beleza. Expectativas, cara. Primeiro ponto, você tá expectativas. Primeiro ponto salário. O pessoal da área de tecnologia ganha bem? Ganha, cara. Ganha bem, cara. Ganha bem, cara. É um dos Muito melhores bem. salários que tem hoje no Brasil, principalmente em contar salário mínimo, base,
ganha bem. Só que os profissionais que ganham bem são os caras que resolvem problema, cara. Você Sim. sabe disso. Você sabe que não Entrega é qualquer resultado. um. Exatamente. Então, assim, estudei por 6 meses, quero entrar ganhando 5, 6 mil reais por mês. Vai acontecer? Cara, você pode até ter sorte. Pode até conseguir. Pode até ter sorte de você conseguir. Não tô tirando o mérito de ninguém. Só que, assim, com 5, 6 meses, você não tem experiência nenhuma. Entendeu? É a mesma coisa você falar assim, ó, o cara é sênior, tem 23 anos. Você acha que tem algum sênior de 23 anos de idade? Por que não tem? Porque com 23 anos de idade, cara, sua cabeça tá bagunçada. Mentalmente você tá É o você número tá com de projetos, ainda, o cara. número de problemas, o número de responsabilidades Exatamente, pegadas. cara. Né? Eu sempre dou um exemplo de um sistema que eu trabalhei, né? Eu já era sênior na época, sabe, sênior entre aspas, assim. E aí, beleza. Daí chegou lá, era um sistema, a gente ia fazer um sistema que ia automatizar uma parte de contratos e a área inteira de contratos ia ser demitida. Puts. Entendeu? Fazer o sistema é fácil. Concorda? E pegar a informação que essa galera aqui ia ser demitida. Nossa. Como que você faz isso? Ninguém queria passar informação. Ninguém, cara. Aí você chegava pra reclamar, cara, o gerente falava a verdade. Falava assim, você é sênior, cara. Você tem que resolver o problema. Você não tá aqui para criar problema, você tá aqui para resolver. Só que daí como que você resolve um tipo de problema desse? Porque é uma situação, cara, uma situação de comunicação, é uma situação de senioridade, entendeu? É. Só que você não passou por esse tipo de conflito ainda em determinada idade. Às vezes você passou, teve a sorte e tudo mais, mas na maioria das vezes você não tem uma bagagem suficiente para isso. Então, o que o pessoal tem confundido muito é assim, cria-se muita comparação. O cara, ele começa a estudar, a pessoa começa a estudar, aí em 6 meses ele quer ter um nível júnior. Daí ele começa a olhar para quem são os júniores, ele começa a olhar na internet, Sim. entendeu? Não, na internet, se olhar o nosso Instagram, os nossos perfis, é só sucesso. Ninguém posta fracasso na internet. Então não tem como comparar. É verdade, cara. não tem como comparar. Ninguém vai postar o dia de luta. Isso aí, cara. E aí começa, né, esse tipo de situação que começa a desmotivar o pessoal. Então, assim, ele teve, como ele estudou por 6 meses para algo específico, para atender uma necessidade específica, ele chegou naquele ponto, né, onde ele queria. Então, ele atingiu aquilo ali. Aí depois ele começa a olhar e ele vê que tem um mar, que é um negócio muito profundo e que ele tem que estudar mais coisas. Aí o pessoal começa a desistir. Começa a desistir, porque daí, para ele sair ali do júnior, que ele conseguiu até, supor que alguém decidiu pagar 5 pau para ele ali. Ele ficou 2 anos ali parado, quanto que ele vai pedir de salário? 7, 8, 10? Não dá para saber. Ele não tem referencial. Mas é um salto. Exatamente. Só que daí, para ganhar mais, você tem que entregar mais. Você tem que começar a resolver mais coisas que você não resolvia. E aí, isso aí, às vezes, desanima um pouco o pessoal, entendeu? Então, todos que estão na área, é uma profissão, cara. Vocês têm que entender, né? Quem for para a área, fala para a câmera ali, né? Quem for para a área tem que entender que programação é uma profissão. Assim como qualquer outra profissão. Pegar um lutador de jiu-jitsu, cara, para ir para um mundial de jiu-jitsu, quantas horas ele não treina? Você acha que ele treina 6 meses e vai? Várias porradas. Ele mais apanha do que dá porrada. Exatamente, cara. Né? Então, assim, tem que fazer uma dieta certa, tem que ter exercício certo, tem que treinar X vezes por dia para chegar numa competição para lutar 10 minutos. Putz. Entendeu? Então, assim, e para tudo é assim, cara. Então, não tem nada que é fácil, cara. Não existe algo, pode até parecer fácil no começo. Então, não existe algo que você vai estudar por 6 meses, ganhar 5 pau, depois estudar mais 6 meses, ganhar 10 pau. Ô, louco, se fosse assim, todo mundo fazia. Não tem uma regra, entendeu? Né? E nem quer dizer também que a idade, por exemplo, então eu 23 eu não posso ser sênior, então com 35 eu vou ser? Não necessariamente. Não necessariamente. Você pode ter 50 e não ser sênior exatamente. ainda. Entendeu? Então, assim, esse tipo de... Quando a pergunta, eu acho que é a pergunta de $1 milhão. Esse aí eu vejo muita gente perguntando: quando é que eu vou ser sênior? Quando é que eu vou ser. Como é que é? Como é que eu vou ser arquiteto? Todo mundo quer. Cara, são trilhas. Parece que virou um status, né, cara? Tipo assim, eu sou arquiteto. Sim. Muito, né? E não tenho críticas, cara. Às vezes a própria empresa põe coloca lá a pessoa como arquiteto, como sênior, né? Eu sempre fiz a pergunta, assim, quando a promoção que eu recebia, você estava sendo puxado ou empurrado, entendeu? Porque assim, você sendo puxado é legal, significa que você estava fazendo tanto ali, né, que o pessoal tá na obrigação. Você tá empurrado, tipo assim, não tinha ninguém para assumir o cargo de sênior, daí você virou sênior, entendeu? Não, você me virou colocaram nessa posição. Ruim, por quê?
Porque depois acontece o tipo de situação que tinha quando eu contratava. O cara chegava lá, ele era sênior na empresa dele, aí ele mandava... Por conveniência. Não sei por qual motivo, não sei o que aconteceu, mas a pessoa era sênior, daí ela mandava o currículo, chegava na entrevista técnica, você está entrevistando um sênior, entendeu? O tipo de pergunta é diferente. Aí quando você começa a bater um papo, você começa a apertar ali projeto, o que trabalhou, o que fez, etc. Aí a pessoa é classificada como júnior. Você fala, pô, não, júnior, cara, sair de sênior para júnior, olha a discrepância. Você fala assim, não, então, na sua empresa você tem esse nível de senioridade, mas para cá não tem. Infelizmente isso acontece, cara. Isso acontece. Então, assim, não tem uma métrica, uma forma de medir isso. Isso é até ruim no mercado, porque se a gente for pensar, é um rótulo que se cria de sênior ali. Então, e ali todo mundo fica perseguindo aquilo, né? A métrica que se faz, né? E não preocupado em ser. E não preocupado em ser. Fica preocupado em ter, né? E isso às vezes é ruim porque, vamos dizer assim, estraga a pessoa. Vamos supor, nessa situação que você acabou de falar aí. O cara tá lá na empresa e talvez ele... Eu vejo vários sentidos. Ah, não, eu estou aqui, mas eu não me considero assim. Então, tem caras que tem developers ali que já tem essa situação. Mas por ele ter pregado o label que ele é o arquiteto da empresa, ou que ele é o team leader e tal, mas ele não tem skill para aquilo, isso acaba talvez até envaidecendo ele no sentido de falar, eu acho que eu sou mesmo. E só que quando ele sai daquela redoma que é aquela empresa e volta para o mercado, ele leva muita porrada. Então, é a questão que eu falo pro pessoal, quanto que vale uma boa oportunidade? Parece uma frase piegas, né? Tipo, aqui você vai ter muita oportunidade e tal. Mas existem pessoas, Balta, que têm muito conhecimento, são uns caras bons mesmo, só que eles não tiveram oportunidade de aplicar aquele conhecimento ou aquela toda vontade que ele tem. Então, eu acho que sim, boas pessoas precisam de boas oportunidades, né? Mas existem também aquela questão de boa pessoa no lugar errado, colocado no momento errado. Então, você meio que estraga ele. Não, vou subir esse cara para ser o team leader. E ao invés de contratar um team leader e não jogar tanta responsabilidade naquele cara ali, né? Então, talvez ele, ao longo do tempo, ele vai se estragando. Então, você vai ver um cara muito novo, ele fala, não, eu já sou sênior, eu já sou isso e tal, etc. E às vezes, quando você vai realmente fazer os testes e aplicar, você vai vendo que a pessoa não consegue. Então, isso é muito triste, cara. É complicado porque é muito sedutor, né, cara? Imagina assim, você está trabalhando numa empresa e te oferece um cargo maior, você vai negar? E aí, o salário dele vai aumentar. O salário vai aumentar, entendeu? Comigo, eu acho que quando eu troquei numa empresa X que eu trabalhei, quando eu troquei para sênior, aconteceu isso. Eu fui promovido para sênior, entrei como sênior, eu conhecia muito tecnicamente, mas eu não tinha maturidade em outras coisas. E nessa situação atual, Balta, é muito... Assim, nós estamos falando aqui, mas eu fico colocando no lugar do pessoal. É muito difícil, cara, porque imagina só, você tem 21 anos, 22 anos, você recebe um salário alto. Só que para uma posição que você sabe que às vezes não vai... Pô, eu não estou preparado para isso. Eu teria que passar por outros momentos, né? Então eu falo o seguinte, cara, se você mora com seus pais, sua mãe, não tem tanta responsabilidade, cara, aproveita as boas oportunidades para você realmente fazer cicatriz, saca? Tipo, realmente ir para a selva e tal. Porque lá na frente você vai escolher onde você vai trabalhar, cara. Você vai escolher onde você vai trabalhar e você vai trabalhar do jeito que você quiser e vai ganhar quanto você quiser. Agora é muito difícil quando ele senta numa cadeira, ele é cobrado para tal e ele mesmo sabe que não. Cara, é um inferno. A vida desse cara, ele vai espirrar uma hora, sabe? Ou ele vai fazer muita besteira. Sim, e tem a questão assim também você fica muito travado, né, cara? Uma coisa assim, quando você tem um bom conhecimento técnico, você tem bons relacionamentos, você já sabe sair de situações, é muito mais fácil você se movimentar no mercado. Um outro ponto que acontece muito é a empresa começa a dar muita coisa, benefício, começa a dar salário, coloca cargo, e aí ela te amarra lá. Te amarra. Só que eu acho daí você tá como sênior dentro daquela empresa, dinheiro pra empresa não é nada. Não é nada. Você acha que a empresa tá te pagando 10 pau, mas, tá faturando milhões. Aí ela te coloca lá, deixa você nessa situação. Sim, você não tem como evoluir tecnicamente lá, porque é o mesmo projeto, a mesma equipe, a mesma coisa. E aí, quando você vai pro mercado, você é classificado como júnior. E daí, pra você sair de sênior para júnior, perder todos os benefícios, todo o salário... O cara não sai. O cara não sai. Não sai. E aí, isso Eu conheço muito bem esse cenário aí. Entendeu? E assim, esses benefícios, né? Ele meio que
fantasia, o cara falou, pô, tem esse benefício, mas, pô, se ele somar aquilo tudo ali depois, cara... Não, exatamente, cara. É assim, é benefício que são, assim, materiais, né, cara? São coisas que você não... Ultimamente leva. ultimamente eu tenho falado assim, eu até falei, putz, eu vou abrir uma discussão disso, mas eu vejo, cara, que tem o funcionário, sabe aquele funcionáriozão, e existe o profissional. Uhum. O funcionáriozão, cara, é difícil, mas assim, existem pessoas, Balta, que estão nesse perfil de funcionário. O que é? É aquele cara que quer cumprir o horário, que quer fazer o negócio dele, ele quer tirar férias, ele está preocupado com vale-refeição, ele está preocupado ali com o INSS dele, que ele quer aposentar em tanto tempo e tal. Tem esse cara, que é o padrão de contratação do Brasil. Existe o profissional. Eu, particularmente, eu venho falando que a nossa profissão é tão dinâmica, cara, a CLT e todo esse movimento de funcionário, cara, ele é muito engessado para trazer toda essa flexibilidade que a gente tem. Seja do trabalho remoto ou seja de todo esse movimento de contratação e tudo mais. Né? E aí você vai ver que o profissional hoje é o cara que ele tem uma skill, expertise específica e ele está ali dentro para resolver um problema, ele participa do projeto, ele se envolve com o projeto faz parte da vida dele porque ele vai para outro projeto ou seja qualquer outra empresa e ele ajudou naquilo ali e aquilo ali está no DNA, no sangue dele. Exatamente. Esse é o profissional que, assim, hoje, todo mundo que vem trabalhar comigo eu falo, cara, é muito melhor você aproveitar esse movimento, fazer desse projeto parte da sua carreira, porque depois você vai olhar para trás e falar assim, putz, cara, eu participei desse projeto, desse projeto, e isso vale muito mais de você falar assim, nossa, eu trabalhei e tal. Cara, ninguém quer saber onde você trabalhou, cara. Você pode ter trabalhado na Microsoft. Se você não fez por merecer, você não tem história, você só bateu o cartão e bateu o martelo, o que adiantou, Balta? Exatamente. Eu vou ter 40 anos e não tenho história, não tenho história profissional. Eu não gerei resultado para o mercado. E o mercado TI é muito pequeno, né, cara? As pessoas se conhecem. Então, se conhecem. Você é aquilo que as pessoas têm de experiência com você, né? O acúmulo dessas experiências, entendeu? Eu falo pro pessoal que eu tento sempre trabalhar com as pessoas ali que eu passe a melhor experiência possível, entendeu? Para que sempre tenham boas recomendações. Até hoje, felizmente, a maioria deu certo, né? Pô. Mas, assim, uma coisa assim, toda vez que eu ia contratar, uma coisa que eu sempre perguntava pro pessoal é assim, ó, qual que é o seu objetivo? O que você quer? Entendeu? Porque eu acho que propósito, cara, quando você está buscando algum propósito, quando você tem em mente o que você quer, fica muito mais fácil para tudo. Tem que ter um propósito, cara. A gente fica muito preso hoje, assim, em algumas coisas, né? A gente acha que, por exemplo, assim, a pessoa que sai às 6, às 18 do trabalho e não quer trabalhar fora de horário, a gente acha que é um funcionário ruim. A gente tem na cabeça ainda que a pessoa que tira férias e que pede descanso e que no fim de semana não estuda, ela não quer estudar de fim de semana, é vagabundo. Isso daí não quer trabalhar. Trabalha enquanto eles dormem. Não é verdade. Isso não é verdade, cara. Trabalha não é enquanto verdade. eles dormem. Não é verdade. Embora, assim, eu acredite que tenha, quando você está motivado, você vai fazer o seu melhor, né? Mas eu acho que as pessoas têm fases ali, às vezes está numa fase da vida que não quer. Isso não pode determinar se um profissional é bom ou ruim. E o outro ponto, cara, é assim, o que ele quer perante o projeto, perante a equipe e tudo mais. Eu peguei um dos primeiros projetos em cloud aqui do Brasil. Foi feito em parceria com a Microsoft, com uma grande empresa aqui da área de crédito na época. A gente pegou por uma consultoria e assim, um dos melhores times que eu já trabalhei. As pessoas eram sensacionais. E o projeto era um caos, cara, porque assim, era muita mudança para eles, era cloud, ninguém entendia, só que era o primeiro projeto... Para eles o cliente. Para eles o cliente, né? Era muito, obviamente, é muito difícil. Para a gente também, porque era um projeto em nuvem, no Azure, ninguém entendia, ninguém sabia. Isso foi o quê? 2012? 2013, 2012, por aí, bem no início. Então assim, só que, cara, a gente trabalhava, a gente chegava, sei lá que horas, a gente ficava lá no trabalho, aí eu jogava CS depois do horário, esperando o deploy fazer e as coisas acontecer, que é teras e teras de informação, era muita coisa demorada. Aí ia meia-noite para casa, no outro dia 5 e pouco já estava lá, aí às vezes estava de sábado conectado, porque você tem um propósito, né, cara? Você olha para aquilo lá, você olhava para aquele projeto e era assim, cara, era o primeiro projeto em nuvem do Brasil, cara, e eu tô trabalhando nesse primeiro projeto em nuvem, com mais outros X MVPs, cara. E a galera que não era MVP ali também era sensacional.
Era um trabalho incrível. Tinha algo maior do que algo maior, cara. O salário no final do mês. Exatamente, cara. Assim, lógico, na época eu tava muito quebrado, cara. Eu tinha quebrado uma empresa, a primeira empresa que eu abri, tinha vindo com o rabo entre as pernas para São Paulo, para trabalhar aqui. E precisava do dinheiro, mas assim, cara, tava tão ruim a situação, né? Era tão nebulosa a situação que às vezes os caras chegavam e falavam assim, tem que pagar você de tal coisa lá. Nem lembrava, cara, que tinha que tava tão energizado. Tão energizado, cara. Estava tão imerso no negócio que, assim, não era pelo dinheiro, entendeu? Lógico que isso daí não paga boleto. Não. Né? A gente tem dívida, tem conta, tudo por mês. Mas para pagar. Mas, assim, o propósito, o que a gente buscava no projeto... O propósito é o que faz você acordar às 6 da manhã. Exatamente, é o que cara. faz você estudar depois. Isso aí. E, às vezes, muitas vezes, né, quando você está num cargo de liderança, né, você está tocando um projeto, você toca projeto, você sabe disso, é muito difícil você passar isso para as pessoas, entendeu? Difícil. Então, a primeira coisa que eu faço, né, quando eu vou olhar para alguém para trazer para o time, né, eu tenho um caso com o Breverton lá, que é o que está trabalhando em estágio com a gente lá. Salve, Breverton. Um salve para ele, né? E as primeiras perguntas que eu perguntei para ele assim foram assim, o que você quer, né? O que você quer fazer aqui dentro do Balta? Como que você entende que vai funcionar as coisas? Porque eu queria saber dele, não se ele tinha conhecimento técnico, porque ele tá no estágio, cara, ele quer adquirir mais conhecimento. Isso é óbvio, entendeu? Isso é óbvio, ele quer trabalhar em projetos. Mas, assim, eu queria saber, acima de tudo, tipo, quanto que ele curtia do Balta, quanto que ele acompanhava do trabalho, quanto que ele estava empolgado para trabalhar ali com a gente. E, sinceramente, cara, foi a experiência assim. Ele falou, nossa, acompanho o trabalho há bastante tempo, queria fazer parte disso, queria contribuir dessa forma, né? Eu tenho ideias para tocar algumas coisas assim. Você vê que o cara tá na mesma energia, né, isso cara? Isso aí, tá alinhado. Né? Então eu falo assim, cara, beleza, dentro de tudo isso que você me falou, acho que tá ok. Daí ele falou assim, e a parte técnica? Eu falei, não, a parte técnica... Eu vou bater um papo com você, mas muito provavelmente a gente tem cursos disso aqui, né? Então, assim, se eu não conseguir aprender isso aqui dentro, daí tá. É mais difícil contratar esse tipo de perfil, né? Exatamente, o skill, cara. o soft skill ali. Que imagino que seja o que você busca, né? Na hora de contratar, entendeu? Exatamente, Balta. E assim, a gente tem visto. O nosso processo seletivo hoje é bem diferente, cara. Eu não sou uma Big Tech, eu não sou uma Microsoft, eu não sou um Google. Então não tem como eu fazer um processo de fazer toda essa triagem, seleção, prova. Existem... Quanto mais específico o cargo, por exemplo, você vai contratar um arquiteto, você botar ele para fazer uma prova, às vezes o cara ignora. Sim. Porque tem mais 71 empresas querendo contratar ele. A grande questão é onde você vai... Cara... Aqui, ó, se sentar uma pessoa aqui, Balta, e a gente começar a conversar com ela sobre projetos, sobre software, sobre codificação, sobre tecnologia, pela conversa, você sabe. Sim, esse é o feeling, cara. E não tem jeito. E hoje, praticamente, a gente tem alguns passos de trabalho, assim, de contratação, mas ela vem somente para a gente filtrar, fazer essa triagem. Mas quando essa pessoa vem para conversar comigo e a gente vem fazendo esse feeling... quando ela é admitida, pode ser que ela não vai dar certo. Sim. Existe um risco. Né, assim como qualquer outro meio. Mas a gente tem acertado assim, cara, vamos dizer, em 95% de chances. 95% tem dado certo. E se não dá certo? Se pagou por eu não ter gastado 3 meses para contratar uma pessoa. Sim. Porque assim, hoje, por mais que tá todo esse... Cara, hoje é um jogo. Sim. Qual que é o jogo? Existem vagas, existe trabalho, você tem que contratar, mas você não pode ficar 3 meses contratando, não tem como. Se você ficar 3 meses contratando, você perde o projeto, você perde tudo, você não roda. Então você tem que estar sempre contratando para sempre colocar essas pessoas. Agora é o seguinte, quando você começa a fazer a triagem, a seleção dessas pessoas, se você demora um prazo muito longo, o que acontece? Ou você perde o projeto, ou você perde a pessoa. Então, assim, aconteceu já da gente selecionar a pessoa, tipo, era na semana que vem que ela ia começar, ela foi contratada. Cara, e tá muito difícil isso, você entendeu? Muito difícil, cara. Cara, eu recebo isso aí toda semana, né, o pessoal reclamando da área. E a pergunta que eu sempre faço é o seguinte, tem um amigo, né, que ele trabalha ali por ramo de seguradoras, e ele falou assim, cara, não consigo contratar pessoas de tecnologia, programação para lidar lá, né? E ele é o dono, cara. Ele é o dono do negócio.
Aí eu falei para ele assim, vamos supor que você não é mais o dono aqui da seguradora. Você vai ter que trabalhar para alguém. Tá? O que você buscaria? Eu falei assim, coloque-se põe no seu lugar aí. O que Ele você perguntou pra buscaria? você? Não, eu perguntei para ele. Ah. Falei assim, o que você buscaria na área? E a mesma pergunta que eu te faço agora. Se não tivesse a .com, se tivesse que ir pro mercado, cara, o que você não abre mão numa vaga de emprego? O que você buscaria numa empresa para trabalhar? Cara, um trabalho legal, um projeto bom. Um projeto bom, que mais? Trabalho legal, Flexibilidade. Flexibilidade. E aí, que mais? Instrução, tecnologia nova. Tecnologia nova. Tá? Colocaria ali pessoas também, né? Pessoas quem tá trabalhando quem no que tá projeto. trabalhando no projeto, né? Se eu vou abraçar essa parada sozinho, se vai ter alguém ali, né? Se tem... Exatamente. Rola... Então, cara, acho que assim, quando você oferece dinheiro, o que você tem que esperar em troca é dinheiro. Certo? Uhum. Então você tá... eu tô falando culturalmente dentro da empresa, né? Então, isso eu aprendi com duras formas, né, com a pessoa. E ele falava assim, cara, o seu objetivo, né? Definição de OKR, não sei se você já trabalhou com OKR, já. né? OKR. Uhum. Ele falou assim, cara, fiz uma vez, né? Tava fazendo uma consultoria empresarial ali, né? E eu coloquei todas as métricas lá, defini as métricas, e métrica de empresa é o quê? Número, não é número? Aí ele falou assim, cara, você tá buscando número? Você vai ter número. Entendeu? Só que vai chegar uma hora que você vai ter que usar todos os seus números para conseguir mais números. Então você vai ter que começar a injetar muito dinheiro para conseguir pessoas que só querem trazer dinheiro. Você fala que ele tá ele bota o salário. Isso aí. Ele vai aumentando o salário e mesmo assim ele não consegue contratar. Não consegue contratar. Porque o background dele ali de projeto, tecnologia, a estrutura da empresa dele, de como se trabalha com software. Culturalmente, ele tá muito focado, ele tá focado em resultado, em número e em financeiro, entendeu? Entendi. Então, assim, lógico, isso aí é dirigido por acionista, né, cara? Então, os caras tá investindo dinheiro, ele quer dinheiro. Só que da porta para dentro, o que acontece? Tudo gira em torno de uma métrica que você tem. Então, você tem que, sei lá, você tem a área de desenvolvimento ali, você tem uma pessoa que cuida da área de desenvolvimento e ela tem que gerar tanto de lucro para a empresa, certo? Por mês. Por ano fiscal ali para ficar mais fácil. Então você tem que gerar lá X de lucro. O que você vai fazer? Vai fazer um corte aqui, você vai fazer tocar um projeto ali que vai fazer economia de N outros projetos. Mas no fim é o quê? É um número. Quando você atinge aquele número, o que acontece? Você ganha uma bonificação, certo? Sim. Você fala assim, não, você tem uma participação de lucro aí, um PLR, porque você atingiu um determinado número. Joia? Então é medido assim, a maioria das vezes. Então, o que acontece? Todo mundo vai começar a percorrer número. Não é óbvio isso? Todo mundo, só número, cara. Então, acho que assim, começa a mudar um pouco da diferença cultural quando as empresas, e hoje já tem acontecido isso, elas começam a olhar para dentro, elas começam a ver dentro da empresa dela que existem muito mais coisas, né, que você faz que afetam os números, como, por exemplo, ter um bom ambiente de trabalho, como não ter um ambiente tão competitivo de trabalho assim como a gente tinha anteriormente. As pessoas se destroem ali, né, para chegar num número. E, consequentemente, você consegue entregar uma cultura diferente para o pessoal. Como resultado disso, afeta esse resultado também. Mas qual que é o grande ponto, né, disso tudo? Todo mundo que você pergunta, né, assim, para onde você quer ir, se você não tivesse sua empresa, o que você faria? É a mesma resposta que eu tenho, cara. O dinheiro tá lá embaixo. Dinheiro não é, né? O dinheiro, você nem falou de valor. Você nem falou de valor. Você nem falou de valor, entendeu? Você me deu um monte de respostas, mas o valor você não falou. É o que eu costumo dizer para o pessoal que eu contrato. Tipo assim, cara, tem que dar um dinheirinho. Você tem que ir por isso. Não, tem, você lógico, tem que pagar suas contas. Mas assim, a maioria... Mas, cara, tem que ser divertido, tem que ter o propósito seu, tem que ter todo um ambiente que você vai ter uma sanidade mental e falar assim, nossa, que legal, que quero trabalhar nesse negócio. Exatamente. E trazer, cara, acima de tudo, trazer as pessoas certas. Eu acho que, por exemplo, vamos supor que a gente estivesse no mercado, eu estivesse no mercado disponível. Alguém chega e me fala assim, Balta, vou te oferecer X de dinheiro para você trabalhar, 20 pau por mês para você trabalhar aqui. Pô, é uma proposta boa, né, cara? Tô lá em Piracicaba, tranquilo, 20k por lá, é muito bom. Bacana. Aí chega um outro e fala assim, Balta, tem um projeto aqui, cara, que eu vou... posso pagar 9, 10k no máximo desse projeto aqui. Eu sei que você vale muito mais que isso e depois eu me comprometo aí a melhorar isso para você. Só que esse projeto aqui, você vai trabalhar junto com o Cono,
É você e o Kono. Vocês vão tocar um projeto aqui com Azure Functions, com tudo que tem de mais novo de Azure aqui no Brasil. É um projeto experimental que a gente está fazendo. E aí? Nossa. Qual que pende mais, cara? Lógico que depende da Eu tô no sua projeto, situação né? financeira, né, cara? Então, assim, tem fases da vida que você tá precisando muito da grana, né? Mas se você tiver numa situação estável ali e que o dinheiro cabe, muito provavelmente, cara, você vai tender pro projeto que tá junto com o Kono. Por quê? Porque, cara, você tá junto com um cara que é MVP Microsoft, um cara que aí eu acho que depende da pessoa, da fase também, né? Exatamente. Se é uma pessoa que já tem uma formação, já tem toda uma bagagem, se ele vai estar comigo ou não, acho que eu não sei, pode entendeu? ser, mas, então, assim, ele vai fazer lógico que ele vai fazer um peso ali, né? Tipo, putz, a diferença de valor é muito grande, o cara vai. Mas, no geral, realmente, pegar a experiência e poder trabalhar com isso... né? Isso aí. E aí você começa a acumular todas as respostas que você deu. Você falou assim, um ambiente descontraído. Como que você tem um ambiente descontraído? Entendeu? Trazendo pessoas descontraídas, pessoas certas, entendeu? Então não adianta você também falar assim, a gente tem um ambiente descontraído. Daí você chega lá na empresa, tudo que você faz é repreendido. Como tem um ambiente hostil. Exatamente. E assim, eu já passei por cenários onde a empresa colocou videogame para o pessoal lá, mas daí, assim, não podia jogar. Ninguém jogava porque pega mal jogar, né? Você entendeu? É melhor não ter. A cultura deles, entendeu? Então, assim, eu acho que não tem problema você ter uma cultura mais restrita, cara. Eu não vejo problema nisso. Você tem uma cultura formal. Cara, a melhor cultura é remota, Balta. Você tem a geladeira sua, você faz a hora que você quiser e tudo. Eu gosto do presencial também, eu sinto falta. Não, o presencial é bom, cara. Mas eu acho assim que o pessoal tende muito assim, é o efeito manada, né, cara? Então, assim, todo mundo agora é tipo uma Google. E tem que ser dessa forma. Cara, sua empresa adapta isso, senão você já viu aquela foto do Didi, né? Que Didi no skate. Didi de skate, né? Que é sensacional, né, cara? Essa foto é a melhor, velho. Tipo, é o cara que já tem quase 80 anos ali e se veste ainda como menino, né? Então você sabe que não é um menino, entendeu? Não é. Então, uma empresa, se você tem uma cultura mais formal, e essa frase aí tá rolando na internet, né? Que a cultura devora a estratégia no café da manhã. Você deve ter visto essa frase aí. E eu concordo, né? Várias partes aí. E isso, cara, você tem algo cultural ali que é muito forte, isso vai sempre transparecer. Então, você tem uma cultura formal, por mais que você coloque um videogame, um cantinho, uma sala de descompressão, qualquer coisa. Sempre vai ser o Didi no skate. Sempre vai ser o Didi no skate. Entendeu? É a mesma coisa da empresa que quer trabalhar remoto, mas quer controlar o horário em que os caras estão, cara. E como eles estão trabalhando. É a mesma coisa, é o Didi no skate, cara. É a mesma coisa, entendeu? É o cara que ele é flexível, mas ele tem um mindset de controle. Exatamente. Bater flexibilidade não é home office. Eu ainda falo, home office é aquela empresa que ela tem um momento da semana que ela deixa você trabalhar em casa. Perfeito. Agora, o trabalho remoto cara, eu posso trabalhar o horário e da onde eu quiser e eu entrego em cima das minhas métricas e das coisas que eu consigo fazer. E o foco é entrega. O foco é entrega. Entrega e não em hora. Não em hora. Trabalhada. E isso para você falar para algumas empresas que são de skate, cara, é difícil. É difícil, cara. Porque tem a questão da lei trabalhista, tem a questão de como é que esse cara vai estar trabalhando? Aí fala, nossa, mas o meu gerente, como é que como é que o meu gerente vai organizar essas pessoas? Exatamente. Cara, você não precisa de nada disso. Então, essa aí, cara, são os blocos que a gente tem. Então, você vai construindo um monte de coisas assim que vão te engessando, né? Então, eu imagino que empresas maiores assim tem muito mais a questão da CLT do que a gente, né? Então, eles têm medo de tomar um processo trabalhista, uma causa trabalhista, pega mal. Só que assim, isso tudo, o foco, às vezes a gente esquece, cara, mas o RH é a parte mais importante de uma empresa. O RH, a parte da contratação. Porque quando você traz, você faz uma boa triagem, você traz um pessoal bom, você acaba diminuindo bastante esse impacto. Não que não vai mais ter causa trabalhista, não é isso. Isso sempre vai existir. Se você tentar enganar, a pessoa vai existir. A empresa tem que ser transparente, não existe PJ no Brasil. Não existe PJ. Não existe. Se você contrata alguém PJ, você vai tomar a causa trabalhista do mesmo jeito. O juiz vai dar causa para outra pessoa. Se essa pessoa estiver trabalhando no meio, como é que se diz? Cara, de qualquer forma, é muito fácil você se dar mal, você como empresa se dar mal nisso tudo.
Então, como que você tem que trabalhar? Como que as pessoas trabalham? Por que tem tanto PJ hoje em dia, assim? Você acha que ninguém pensou nisso? Ou ninguém tem esse problema? Não, eles trabalham muito mais na base da confiança, né, cara? Sim. Então, o nosso mercado é mais nichado, nosso mercado é menor. Então, as pessoas, normalmente, no nosso mercado, elas saem. Elas não são chutadas. Então, às vezes, a gente tem que negociar, né, para a pessoa ficar. Então, às vezes, quando ela sai, ela é demitida, o cara fica com raiva, quer jogar um processo em cima da empresa. No nosso cenário, a gente é beneficiado nisso. Não acontece tanto, Não acontece. No nosso cenário, assim, eu vejo que, assim, eu não sei se é porque o pessoal é mais evoluído em termos de trabalho, vamos dizer assim, ter questões de eu quero meus direitos e tal. Então, geralmente, as pessoas que já trabalham no modelo PJ, elas estão nem aí para realmente essa questão desses benefícios que é migalhas ali, tá? Se a gente olhar para Estados Unidos e Europa, para quem está trabalhando para fora também, não existe CLT, cara. Não. Então, tecnicamente, como que eu pegaria, então, uma empresa lá da Irlanda que eu estou trabalhando e falaria para ela, quero meus direitos? Não tem como, porque existe um contrato ali. Então, lógico, existe um contrato. O PJ, na verdade, ali é uma forma de você, vamos dizer, remunerar aquela pessoa. Não existe um salário. Sim. Se você parar para pensar, por exemplo, isso aconteceu comigo há vários anos atrás. Falei, cara, eu quero trabalhar de casa. Né? Eu quero fazer... Porque a gente é prestador de serviço. Eu sou igual um pintor que pinta parede. Só que eu entrego código. Então, as empresas precisavam me pagar. E as empresas só me pagavam com nota fiscal. Há 15 anos atrás não era tão fácil você ter uma nota fiscal e um CNPJ igual é hoje. Sim. Então, até a própria forma que o Brasil faz hoje, ela facilitou para que as pessoas trabalhassem assim. De fato, hoje existe uma questão, assim, eu não sou advogado para isso, eu não sou jurídico, nada, mas existe uma questão de como essa pessoa está disposta perante o trabalho. Se ela está dentro de um regime, se ela estiver dentro do regime de trabalho, de CLT mesmo, bater ponto e tal, se ela é cobrada por algumas coisas como isso, ela se encaixa nesse modelo. Se ela é uma prestadora de serviço, cara, ela é quase vista como autônoma. É porque no nosso meio, né, na nossa área de tecnologia, a gente não fala autônomo em si. Não fala. Né? Então, e a questão da flexibilidade está exatamente aí. Então... Eu, assim, eu sou PJ desde 2012, né, cara? 2012 pra cá eu nunca mais busquei a CLT ali. Acho que eu taquei fogo na minha CLT. Tô brincando. Eu também tá nem lá, sei. guardadinho. Não, porque pra mim não cabe, entendeu? Eu não sou contra, porque eu acho que tem diversas áreas que precisam. Sim, com certeza. Da CLT, mas na nossa área eu acho que eu não acho tão relevante assim, né? Principalmente pela carga tributária e outras coisas, que eu prefiro o dinheiro na minha mão. Mas, assim, não entro nesses méritos, né? Agora, assim, em relação a você poder fornecer serviços para outra pessoa, hoje a gente tem também, por parte de quem está querendo começar na nossa área, trabalhar na nossa área, além de tudo, esse tipo de flexibilidade. Então, também é algo assim que você pode falar, cara, no momento que eu preciso de mais dinheiro no meu bolso, né? O fundo de garantia que você tem lá fica guardado, fica travado, você não consegue investir, você não consegue fazer nada com ele. Vou dar um exemplo, Balto, te cortando rapidinho, vou te dar um exemplo. Tecnicamente, se a gente trabalhar de noite ou de madrugada, consideraria hora extra. Mas, cara, tem desenvolvedor que só quer trabalhar de noite, Sim. cara. Ele Prefere, não funciona, né? De manhã. Prefere. Não adianta eu fazer esse cara acordar 8 horas da manhã, entendeu? E aí, assim, cara, assim, lógico, o nosso maior potencial hoje é o que está dentro da cabeça, é o cérebro. E tem pessoas que realmente produzem muito mais de noite, de madrugada. Não tem como eu mudar nessas pessoas. E assim, eu tenho que usar o melhor, as empresas os negócios têm que usar o melhor disso. Porque elas precisam fazer aquele software, precisam fazer aquelas coisas. Então, não, mas eu tenho que fazer essa pessoa trabalhar aqui. Beleza, você vai usar 50% dela. Pois é, cara. Então, eu acho que esse tipo de coisa, cara, eles começam a minar um pouco, né? A questão assim, eu particularmente eu concordo com você na parte de autonomia, né? De querer autonomia. Você não fez a contra-pergunta, né? Mas do que eu gostaria numa empresa. Mas eu já fui perguntado sobre isso, né? Fala assim, que você não abriria a mão, né, para ser contratado. E uma das coisas é a autonomia.
autonomia para eu poder fazer as coisas. O que você bem entendesse. O que eu quero fazer e flexibilidade. Tá? Eu também não abro mão de flexibilidade hoje. Então, como você sabe, né, cara? Eu tô aqui em São Paulo hoje. São duas coisas depois boas. eu vou, sei lá, para o Rio Grande do Sul, vou palestrar, fazer minhas coisas. Então, eu vou trabalhar de N lugares, de formas diferentes. O horário também, nem sempre eu consigo cumprir uma agenda fixa de horário, tipo, das 8 às 18, entendeu? Então, para mim, é muito importante que tenha uma flexibilidade para que eu possa cuidar das coisas de MVP, coisas do Balta, N outras coisas ali, né? Então, cara, eu não consigo mais abrir mão disso, entendeu? Então, por isso eu acho que o regime PJ, para mim, ele faz muito mais sentido, né? Para eu não ficar travado nisso do que o regime CLT. Porque o regime CLT, você tem a questão das férias, você é obrigado a tirar. Às vezes você não quer tirar naquele momento, mas você tem que tirar. Questão. Tem a questão do horário, você não pode, cara, não pode responder um e-mail no sábado, entendeu? Ah, mas eu respondo. Tá, mas então você está errado. Né? Porque cara, não pode, teoricamente não pode. Manda entendeu? e-mail, mensagem no final de semana. E eu já sou assim, né? Às vezes eu coloco minhas coisas lá, eu não fui tão produtivo durante a semana. Eu sou muito focado na parte da entrega, né, cara? Sabe o que é o mais importante disso tudo? Assim, é por isso que a gente tirar essa parte das assinaturas, das leis e tal, mas o mais importante é a empresa respeitar a pessoa. Sim. Dar o suporte para essa pessoa, entender que ali atrás tem uma pessoa. Então, por exemplo, essa semana tem uma pessoa nossa que estava mudando. Poxa, tudo bem, cara, muda, tranquilo. Não, tem uma pessoa ali que o pai dela tá... Não, cara, tudo tranquilo. Então, assim, é realmente você entender, não... Ó, tem um evento, cara, vai no evento. Então, assim, as questões... E, assim, são coisas que eu passei. Há um tempo atrás, de, tipo... meu irmão estava formando, eu não podia ir na formatura porque eu tinha que trabalhar. Você tem que trabalhar. Então, assim, beleza, talvez a empresa me dá todos os benefícios de vale-refeição e tal, mas ela não me respeita nas coisas mais simples que eu precisava ter. Ou seja, não adianta. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes em si, né? Então... De novo, isso é um ponto cultural, né, cara? Então, quando você fala assim que, não, aqui nós cuidamos das pessoas. Tá bom, beleza. Aí no primeiro exemplo, acontece isso. O cara tá de mudança e daí o cara tem que estar lá no escritório, tal hora, tal. Tá, mas de que jeito você cuida das pessoas? Aí, se a empresa não respeita as pessoas, você acha que ela vai respeitar a empresa? É até assim, uma pergunta que quem está ouvindo e vendo pode fazer para o RH, tá? Então, sempre que alguém fala assim, a gente aqui, a gente é muito focado em pessoas. Fala assim, ó, tá bom, beleza. Cita 3 exemplos aí, então. Me dá 3 histórias aí que aconteceram e que vocês foram destaque nisso daí. Pede isso daí. Me dá 3, né? Me dá 3 exemplos que vocês fizeram aí que foi focado em pessoas, né? Tipo esse daí, a pessoa tá com um problema em casa, tá se mudando, fazendo alguma coisa e a gente nem perguntou sobre nada, deixou ela afastada, né? O que vocês fizeram por pessoas já? Eu tive casos aí em empresas que eu atuei, cara, de uma pessoa que passou por um tratamento de câncer, ficou 5, 6 meses fora, cara. Os caras cobrindo o salário o tempo todo, pagando outra pessoa, entendeu? Então aí você começa a ver que, tipo, não é falar, entendeu? Eles fazem. São as ações, né? São as ações. Até mesmo a dificuldade do dia, né? Conseguir ali dar aquele suporte. Tem gente que realmente tá tímido ali, retraído. Fala, não, peraí, eu tô aqui com você. Vamos lá. E a questão, assim, quando a gente fala muito de focar em entrega, né, cara? Você deve ter... eu não sei se você teve experiência de trabalhar lá fora, eu já tive, né? E isso foi em 2008, né, cara? Então, há muito tempo atrás. E já era muito diferente, né? Muito diferente. Tanto que quando eu voltei a trabalhar com o time no Brasil aqui, uma das maiores dificuldades foi entender isso, foi voltar a chavinha aqui da cultura para cá, né? Lá era muito focado em entrega. Não importa assim, se você está na empresa, não importa se você foi jogar boliche às 4 da tarde com o pessoal, se você saiu pro bar, tem que estar feito, né? Aquilo ali é para você fazer. Então, assim, aqui a gente já tem uma cultura muito mais diferente, né? Então, você começa a absorver um pouco disso e começa a olhar para o lado assim, ó, o que tem que ser entregue, tá? Agora, como eu vou fazer, quando eu vou fazer, pouco importa. Então, então, às vezes, ele quer ir no banco, ele tem as coisas pessoais dele para fazer. Não precisa estar das 8 às 18 ali. Mas ele pode chegar, por exemplo, sei lá, ele foi no banco na parte da tarde, ficou 2, 3 horas na agência lá, como de praxe. Chegou no fim da tarde, ele quer estender o período, ficar até umas 9 da noite trabalhando para concluir a entrega dele.
É isso que vale. É. E as entregas, só finalizando, uma outra coisa, sempre que a gente está cobrando entrega, a gente tem que entender que existe uma volatilidade, né, nas entregas. Então, quando você começa a medir muita entrega, você começa a falar, o time entrega isso, é a capacidade do time. Só que, cara, a capacidade do time não é sempre a mesma toda semana. Porque você não é a mesma pessoa toda semana. Cara, tem semana que você tá voando em campo. Tem semana que você resolve o problema do mês todo em uma semana. Tem semana que você não produz nada. É igual o jogador em campo. Hoje ele estava no dia dele. Exatamente, cara. Então, assim, esse é o ponto-chave aí quando se fala de entrega, né? Essa questão de poder trabalhar de qualquer hora e tal, tem que tomar tipo, é bem isso mesmo, né? Então, realmente vale a entrega. Só que, por um lado, a gente, algumas vezes eu tenho percebido que algumas pessoas, seja profissionais ou empresas, têm entendido de forma bagunçada. Então, assim, não é que eu posso trabalhar com... Então, isso quer dizer que segunda e terça eu não posso trabalhar, eu chego na sexta-feira eu faço tudo? Entendeu? Então, assim, quer dizer, então, que eu posso ficar de manhã inteira dormindo e tal, e à noite eu fico trabalhando? De certa forma, não. Não, entendeu? Né? Então, assim, você tem que ter uma disponibilidade, existe uma métrica, existe um fluxo de trabalho. A pessoa tem que respeitar aquele fluxo, ela está conectada com outras pessoas. E, às vezes, essa pessoa tem que estar disponível dentro de um certo horário ali. Não é você vai ficar isento de tudo, né? E, assim, ela tem a taxa de trabalho dela diária. Então, assim, pode ser que, porventura, alguma coisa, ela não consegue atuar naquela taxa 100% naquele dia. Beleza, ela joga isso para um outro dia, ou ela joga no final de semana, mas ela não pode simplesmente acumular. Não, segunda e terça eu não vou trabalhar, não. Eu vou trabalhar só quarta, quinta e sexta. Exatamente. Entendeu? Assim, ou trabalhar de qualquer lugar também nem sempre funciona, porque assim, você fala, vou trabalhar da praia, cara. É mesmo, exatamente. Quer me enganar que você vai trabalhar da praia? Exatamente. Cara? E você sabe que com a pandemia agora, o principal problema foi esse, né? Então, assim, eu posso trabalhar de... Aí voltou os aviões e tal, a galera começou a viajar, e tem empresa que tá fazendo remoto, assim, eu posso trabalhar de qualquer lugar, eu tô indo pra Fortaleza. Falei, amigão, quem que vai? Falei, não, vai minha esposa, minha sogra e tal. Falei, amigão, é melhor você tirar esses dias. Esses dias, né, cara? Porque, assim, naturalmente, tipo, uma coisa é que existem trabalhos que dá pra fazer remoto, tem outros que não. Por exemplo, se ele estivesse falando assim, não, cara, eu tô indo pra Fortaleza, mas eu tô tirando, eu vou trabalhar de lá, saindo só eu, porque eu quero um lugar diferente. Beleza. Beleza, mas isso é de cada um, entendeu? Então, assim, às vezes é a mesma coisa, eu tô trabalhando em casa. Não, beleza, eu pego meu negócio e vou pro café. Beleza, eu vou no café. Mas se eu for pro café e chega uma pessoa, cara, eu não vou trabalhar igual era antes. Então, assim, a pessoa tem que saber em qual cenário ela tá. O bom de trabalhar remoto é realmente ela poder trabalhar de qualquer lugar. Mas ela tem que saber que nesse lugar que ela vai estar, ela tem que ter um mínimo ali de conforto e de estabilidade para ela poder executar o trabalho dela. E aí é isso está no profissional. Nem todo mundo está preparado para trabalhar remoto. Sim. Quer ver uma coisa? Que é uma coisa que eu falo, Balta? Tipo, a gente vai mudar lá pro lado da tecnologia, que nós temos os outros assuntos aqui. Não, tá bom. Mas cara, nós estamos falando aqui, igual, por exemplo, microfone, áudio. Igual nós estamos falando aqui presencialmente, por que é bom que eu tô te vendo, eu tô te escutando legal. Remoto nem sempre é assim. Então, às vezes, você vai conversar com a pessoa, cara, você nem escuta ela direito, muito menos vê. Então, é o mínimo a pessoa realmente saber se portar num trabalho remoto. Cara, não tem como, você tem que ver a pessoa. É o trabalho. Precisa ficar de câmera ligada? Não necessariamente, mas pode ser que eu não... Que só com a câmera ligada você vai passar a impressão, né, cara? Às vezes eu não queria... Mesma coisa que eu tô conversando com você aqui, Balta, eu tô aqui assim, ó, olhando por ali e tal. Você vai levar eu a sério? Exatamente. Você entendeu, cara? Então, assim, eu tô aqui, a gente tá conversando e tendo um papo. Então, quando você vai para online, tecnicamente é a mesma coisa, só que a gente tá remoto. Sim. Então, eu preciso saber essas reações da pessoa, enxergar ela, eu preciso ouvir ela legal. E às vezes a pessoa não tem um microfone e tal. Então, assim... Cachorro latino no fundo. Pô, eu preciso de um ambiente. A pessoa, às vezes, ela trabalha de casa, só que ela trabalha na mesa da cozinha. Sim, cara. Pô, cara, você tem que ter. Então, assim, não tem como ter. Então, você precisa ir pro escritório. Você não pode trabalhar remoto. Cara... E tem algumas coisas, cara, que assim, é muito bom trabalhar remoto, mas você tem que ver se é pra você também, né? Tem que ver se é pra você. Tem gente que não aguenta, cara. Porque a pessoa precisa do social e tal, e etc, né? Não, mas eu falo, assim, pela própria comunicação, cara. Comunicação também, né? Não consegue ali e tal. Você já reparou, assim, que presencial, a comunicação é muito mais efetiva, né? Você está presencialmente. Isso é um negócio indiscutível, né? E às vezes, quando você está no escritório, você precisa de algo que alguém
que você depende de alguém, você vai na mesa dele. Pro lado bom e ruim. Né? Lado bom e ruim. Toda hora tem alguém atrapalhando. Toda hora tem alguém atrapalhando. Mas assim, tem esse lado bom que você consegue resolver as coisas ali. Sim. Muita coisa tem que ser no touch. Você tem que falar uma coisa delicada, por exemplo, né? Uma demissão, por exemplo. Cara, é muito, muito mais complicado, pelo menos eu acho, você fazer uma demissão virtual do que presencial. Você chamar a pessoa, conversar ali, é muito mais difícil você passar. E nem todo mundo, cara, tem, por exemplo, assim, a gente palestra, faz todas as coisas. Então, você tem uma forma de se comunicar, de passar informação. Sim. Beleza, está preparado para isso, entendeu? Tem gente que tem realmente dificuldade Exatamente. de abrir câmera, de falar, realmente. Tem gente que tem muito. Mandar áudio no WhatsApp. Ou até presencial. Até presencial também. Né? É então, normal, assim, é normal. Às vezes você já tem uma dificuldade de se comunicar presencialmente, quando você vai pro virtual, acaba sendo mais difícil. Não que sempre vai ser, mas às vezes acaba sendo mais difícil. Então, normal. Eu acho que ponderar esse tipo de situação é legal, porque nem sempre tem que ser tudo de uma forma só, né? Então, nem sempre tem que ser só virtual e só desse formato. É muito bom, tem muitos benefícios, mas eu, assim, faço desde, acho que 2009, 2010, mais ou menos, já fazia ficava uns dias de casa, que não tinha espaço no escritório. E desde essa época, assim, era muito difícil já, porque muitas pessoas não entendem. Eu lembro que, assim, na minha família, hoje, todo mundo já entende. Todo mundo já entende, né? Depois da pandemia, né? Depois da pandemia. Não, mas até pré-pandemia. Já entendiam. Cara. Mas assim, imagina para o pessoal que está começando, vai passar pelas mesmas situações que eu, né? O que faz, cara? Que você tá aí, Casa. viu? Vamos dar um pulo comigo lá no supermercado. Lá. Fala, não, eu tô trabalhando, cara. Pelo amor de Deus, não é assim. É difícil. Fala, vamos lá fazer tal coisa, né? Esse é um dos outros problemas. A pessoa trabalha de casa e não tem um lugar para trabalhar. As pessoas que moram com ele não sabem que ele está trabalhando. Sabem. Então, isso aí é outro problema. E eu passei por um outro problema que foi, assim, muito, muito terrível, cara. Foi mais ou menos em 2016, que eu tenho um cachorrinho lá, né? Você já viu nas fotos lá, que é o Bruce. Que é o Salsichinha. E eu peguei ele nessa época, cara, porque eu trabalhava no apartamento. E eu trabalhava o dia todo no apartamento. Aí você ficou o dia todo trabalhando ali dentro do mesmo quarto, trancado, às vezes gravando, fazendo as coisas. Chega no fim da tarde, você quer sair, fazer alguma coisa. Você liga para um, liga para outro, só que a galera que trabalhou fora ficou fora o dia inteiro. Chega em casa, você quer ficar em casa, não quer sair. Cara, e eu sou o contrário. Dá 6 horas, eu quero ir pra rua. Exatamente, entendeu? Então, eu vivi muito disso por um período, né? E quando chegou mais ou menos 2016, cara, eu tava esgotado, cara. Eu ficava, tipo, sozinho no apartamento. Aí eu acabei pegando um cachorro lá, que deu uma boa ajuda, né, cara? A gente ficava em 2 lá, já era melhor. Mas passou um tempo, cara. Foi a época que eu fui pra SX, né? Que eu vim aí. Passou um tempo, eu não aguentei, cara. Precisei ficar 1 ano, assim, fora. E hoje, eu trabalho part-time em casa, part-time no estúdio que fica na casa da minha mãe, que é uma casa grandona. Peguei um cômodo lá e... Você tem que pagar, tá pagando aluguel, Bota. Tá pagando aluguel. Mas assim, porque daí eu vou lá, eu vejo gente, eu saio, faço as coisas, porque senão não dá, cara. Faz diferença. Você ficar 100% faz diferença dentro do mesmo lugar ali, entendeu? Então não é mentalmente saudável. Não é. Bora lá, Balta. Então vamos aqui retomar aqui as conversas de tecnologia agora. Sensacional. Falando só de carreira. Mas é um assunto muito bom, né? Sim, porque tá envolvido a gente. Com certeza. E querendo ou não, eu tenho contratado muita gente lá do Balta, cara. Que bom. Os alunos do Balta. Que bom. E são pessoas boas, viu, cara? Então hoje o almoço é de graça. Opa! Hoje, fogo de chão. Fogo de chão na faixa. No Vascão. No Vascão. Ô, Balta, cara, e assim, eu tenho visto que a galera ali do Discord do Balta, né? O pessoal gosta muito do mal, e eu vejo você falando do mal e etc. Cara, Xamarin, eu vou falar a minha opinião. Xamarin... pode ir. Abre seu coração. Cara, eu apostei muito na época antes do Miguel de Casa aí pra Microsoft. E eu falo, nossa, os caras agora vão estourar, porque eles inventaram um negócio aqui que resolve o X do planeta, né? E aí depois, com o andar da carruagem, o Xamarin não foi se tornando algo que não era tão assim, surgiram outras tecnologias e tudo mais. Veio até o Flutter, que eu sei que você fala bastante aí também. Mas assim, a grande pergunta é, Balta, compensa eu hoje... não vou nem perguntar de Xamarin. Compensa hoje eu parar para dar uma olhada no
no MAUI que vai vindo aí, porque e qual que é os benefícios dele para quem trabalha com .NET ou mobile em si? Bacana, cara. Bom, o MAUI, né, que é o Multi Application User Interface, nominha... Os caras pegaram um nome. Nominha difícil. Mas assim, é a evolução do Xamarin, né? Então ele é uma Mas ele não foi reescrito? Foi reescrito, né? Mas eles estão pegando como... É porque ele vai tomar o lugar do Xamarin. Isso aí, exatamente. Essa é a ideia. Mas muita coisa, cara, ela foi para dentro do .NET Framework. Tá? Então, quando você dá targets lá no .NET 7, agora, por exemplo, já está no Preview 3, você já tem suporte para iOS, tem suporte para Android, né? Então, eu acho que, dando um passo para trás, antes de falar do MAUI, eu acho que essa evolução do .NET para essas plataformas, ela vai permitir, por exemplo, que o Comet lá, que é um outro framework ali que permite você escrever uma sintaxe declarativa com C#, Sim. sem usar o XAML ali, chegue no .NET. Né? E vai permitir que talvez, sei lá, daqui para alguém crie um port ali do Flutter, Dart, para criar UIs para .NET, né? Que o Flutter é um framework UI, né? Sim. Então, beleza. Então, pode isso acontecer? Pode. Então, acho que isso abre muitas portas. Então, acho que o mundo móvel no .NET está recebendo grandes atualizações. Então, esse é um ponto bacana. Segundo ponto bacana é que, por ser tudo .NET, quando você aprende lá nos cursos, no começo dos cursos de ASP.NET, lá sobre injeção de dependência, por exemplo, você consegue usar isso até dentro do mobile. Legal, hein? Né? Então, você consegue usar isso até dentro das aplicações Windows. Quando a gente fala de MAUI, né, dá a impressão que é só Android e iOS. Mas não é. É Android, é iOS, é Windows, é Apple TV, é Mac Catalyst, né, que é a junção lá do Web TV, lá do iOS e do iPad OS com o Mac ali. Futuramente Linux, né? Assim esperamos. Então, é todo esse conjunto, né? É todo esse ecossistema. Então, esse ponto de permitir que outras UIs, outras coisas cheguem é bacana. O ponto de você reaproveitar todo o seu código C# / conhecimento que você tem do framework já para construir esses tipos de aplicação também é algo muito legal. Se você pegar um time, por exemplo, de desenvolvimento, você tem um time lá que já conhece back-end em C#, né, que obviamente vai ter que estudar mobile, design, e outras coisas, mas assim, já consegue tocar um full stack ali, consegue construir uma aplicação, né, assim como a gente faz com o Flutter hoje. Então, meus back-ends ali, por exemplo, o Flutter eu acho o melhor framework para design de interfaces hoje. Eu acho o Flutter. Sem pestanejar. Melhor que o React Native. Agora, Dart no back-end, não rola, cara, não rola. A gente já tem Java, a gente já tem .NET, Node, ainda não sou tão fã assim, né? Mesmo com o Nest. O Nest. Nossa, esse aí dá uma discussão, que eu já tive uma discussão de Nest e .NET essa semana. Mas eu gosto muito do .NET. O .NET está bem firme ali, principalmente na parte do back-end. Então, você conseguir trazer a parte do front-end também ali, eu acho que é uma parte assim que falta hoje, entendeu? Seria então, o maior benefício do MAUI, porque como esse nem tanto iOS e Android, mas seria em questão Windows e Linux? Cara, também, eu acho que o suporte para múltiplas plataformas, eu acho que ainda está aberto. A gente pode ter, por exemplo, o Xbox futuramente. A gente viu legal. Mais ou menos essa tentativa no Windows Platform, né? Universal Windows Platform, UWP, né? Mas que daí seria mais para o ambiente Microsoft, né? Isso daí já é mais aberto. Mas era a ideia de multiplataformas, de tipo assim, você tem uma aplicação em N lugares, né? O MAUI parece que ele vem com esse negócio, mas parece que ele é mais dinâmico, né? Sim, mais moderno. Mais moderno, então você pode desenvolver, por exemplo, com VS Code, e você não precisa de todo aquele ecossistema que o Xamarin precisava, com o ONU, com outras coisas, né? Que para alguns não é um empecilho, mas para outros sim. Você tem recursos novos como o Hot Reload, né? Que você já consegue ver dinamicamente como as coisas feitas. Contrapartida, quem está, por exemplo, no Flutter, vai sentir que é XAML, então vai ter que aprender o XAML ali, né? Com uma sintaxe ali, que é o XAML, o famoso XAML, a linguagem de marcação visual. Assim como a gente tem no HTML, né? O XAML também é uma linguagem... Cara, eu investi boas horas da minha vida em XAML, tá? É bacana, cara. Sabia que eu tinha um podcast chamado XAMLcast, com o Roberto Sonini e o... Kelps, tá aqui em São Paulo. Então, assim, é uma boa, cara? Sim, cara, principalmente para times que trabalham com .NET já. Então, eu acho que é uma opção a mais que você tem na hora de tocar uma aplicação.
E vai cobrir todos os cenários? Não sei, eu acho que não. Acho que você precisar, por exemplo, de o Ski ali, né, que o Dart barra Flutter usam, ele é muito rápido, a gente já sabe disso. O MAUI está nas primeiras versões, vai ter muita coisa para amadurecer. Está previsto para final do ano mesmo? Ou na virada do 7, né? Só que eu acho que talvez saia até antes, né, cara? E ele já saiu o Release Candidate dele. Já está na RC? Já está na RC1. Mas assim, o que é legal disso tudo? Que a gente tem mais uma possibilidade. Então, não que não tinha isso com o Xamarin, tinha, mas eu acho que o MAUI é uma evolução melhor, eu acho que é mais moderno, eu acho que tem uma possibilidade de entregar muita coisa boa ali. Agora, assim, o que não esperar, tá? Muita popularidade. Mas eu não acho que ele vai explodir o tanto que React Native e Flutter explodiram. O React Native eu acho que foi mais orgânico, o Flutter eu acho que a Google injetou muita coisa no Flutter. Deve ter injetado. De novo, é o melhor que eu considero hoje no mercado, tá? Mas nem por isso a Google fez um ótimo trabalho de marketing ali em cima dele. Eu espero que a Microsoft faça o mesmo. Tá? Mas assim, se você está num ambiente todo do .NET, por exemplo, você quer continuar ali, você não precisa quebrar isso e injetar, sei lá, tipo um React ali um React Native, né? HTML, CSS, JavaScript. Você não precisa injetar um Flutter com Dart. Você pode continuar isso com .NET. Legal. E dependendo de como você divide e você entrega seus projetos, você já ter tudo isso em C# e conseguir reutilizar isso O mercado vai se moldar para isso, né, Balta? Porque, na verdade, a escolha dessa tecnologia vai ser com base na estrutura do projeto. Por exemplo, eu quero aproveitar o skill do time, ou eu já tenho eu não tenho uma estrutura mobile e eu preciso entrar nisso. Talvez vai ser um diferencial para ele poder entrar, né? Com certeza, cara. E assim, a gente não pode definir a tecnologia pela popularidade que ela tem, né? Você não pode escolher, por exemplo, o framework pela popularidade. Você não pode pegar um que é totalmente desconhecido e novo, ruim, né? Porque você vai estar sozinho, basicamente. No caso do MAUI não é isso, porque ele já tem o suporte. Mas eu escolheria pelo suporte, hein? Exatamente, mas assim, a gente está falando da Microsoft, né? Então o suporte é um suporte que a gente tem ainda ali. mais com... o mercado que está mudando toda hora, ainda mais o mercado móvel, né? Exatamente. Então, assim, não que a Microsoft não jogue nada fora, né? Porque a garantia, no final, a gente não tem garantia de nada, né? Mas, assim, a gente já sabe que tem um projeto por trás, com pessoas cuidando, ninguém vai abandonar o projeto, pelo menos não inicialmente. Eles estão apostando fortes fichas nisso daí. Então, assim, é um projeto que ele está com uma visibilidade boa. O que eu acho que precisa para deslanchar? Precisa ter uma primeira release boa, né? Então a gente já está numa RC ali, vai encaminhar para uma primeira release boa. Eu acho que foi sensacional eles não terem entregue no fim do ano passado, porque teve muita melhoria de lá para cá, né? Muita melhoria de lá para cá. Então, não adianta entregar algo com uma experiência ruim. A primeira impressão é a que fica. Então, se o pessoal começar a usar o mal e não tiver pronto, não tiver as coisas bacanas, vai ficar ruim, né? Vai ficar ruim, cara. Primeira impressão, depois ele não consegue fazer. Eu testei a RC e no Windows, né? É instalar o Visual Studio e dar play. Sério? Você não precisa configurar Android, não precisa configurar nada. É nesse nível de... É do 22 para cima, né? 22 Preview, né? Visual Studio 22 Preview. Então, assim, estão conseguindo entregar um negócio legal, pelo menos no Windows. No Mac é diferente porque o Visual Studio for Mac ainda não está no nível que o Visual Studio está, né? Então, está sendo reescrito, é uma ferramenta, um produto novo. Mas no Windows, a experiência está muito boa. Então, assim, espero que eles consigam entregar isso de uma forma muito mais polida, né, para que a primeira impressão do pessoal que consiga trabalhar fique sensacional. E o que eu espero da comunidade dev é assim, lógico, a gente tem que fomentar, como MVPs, a gente tem parte desse trabalho de fomentar. Levar isso, né, cara? Levar tipo, isso. Informação aí. E para a gente levar isso para frente, a gente precisa acreditar que o produto é bom e funciona. Você está em Develop Technology também? Tá, sim. Né? E igual que eu falo assim, hoje meu editor é o Rider. Hoje eu não uso Visual Studio, eu uso o Rider, da JetBrains. Se quiserem que eu use Visual Studio, tem que ficar tão bom quanto o Rider. Entendi. Tá bom? Daí eu vou usar. Beleza, cara, é a mesma coisa, tá? O MAUI, para mim, faz sentido. Estou num projeto .NET, etc. Quando o workflow estiver
extremamente polido, que as coisas estiverem fáceis, daí eu vou começar a endossar o negócio. Porque a gente não pode endossar o negócio... Olha a Microsoft, o que o Balta falou agora. Não é isso. O que eu estou dizendo assim, é só um efeito de comparação. Não, sim, faz todo sentido. E sim, eles estão... Até o que eu testei, tá, perfeito. Eu quero que eles continuem. Como é que eles evoluíram tanto mais que a Microsoft, cara? É porque desde não, eu tô falando do Visual Studio / Maui. Ah, tá. O que eu testei do RC, tá sensacional. Eu consegui fazer um deploy numa aplicação, acho que eu até postei uma foto no Instagram rodando no DeX na minha TV. Direto do Samsung DeX na TV. Ah, caralho. Sensacional. E assim, foi só instalar o Visual Studio e começar. Isso que faltava, na minha opinião, entendeu? Então, assim, ter um start, hoje o start do Flutter, por exemplo, é mais difícil que o start do Maui. Porque você tem que instalar, configurar várias coisas lá. Ali já está embutido. Ali já está tudo embutido, entendeu? Lógico que a gente está falando você começar no VS Code, que é um editor de código, versus você começar no Visual Studio, que é uma IDE. Mas a IDE te dá muito mais tracing de memória e tal, dá muito mais recurso também. Mas, assim, foi muito fácil de começar. O James Montemagno, que é um dos caras lá por trás do Maui também, ele tem uns tutoriais, uns quick starts lá que são muito bacanas, já mostra a parte de MVVM. Uma coisa que eu sempre gostei, por exemplo, do Xamarin, foi que o projeto padrão do Xamarin, que ele traz pra gente, já trazia MVVM, Model View Model, já trazia os binds, um monte de coisas legais, cara. Então, esse era um ponto que eu gostava bastante, o template do projeto. E agora você começa a somar isso, né? Você traz essa boa experiência que o cara tem. Clicou, instalou, começou a usar. Acabou, cara. Tá? A segunda experiência, ter templates de projetos ali, que é uma coisa que o Visual Studio / Microsoft já fazem bem. Sabe o que eu fico... E terceiro ponto, conseguir reaproveitar o conteúdo que você já tem, né? Você já conhece .NET, já trabalha com ASP.NET. E aproveitar isso. Né? Exatamente. Isso daí é o segredo para você conseguir tocar um bom projeto, entendeu? Então as pessoas vão começar a ter boas experiências, compartilhar essas boas experiências e popularizar o negócio. Aí o ponto do Rider versus Visual Studio era só para esclarecer assim, que eu não vou vender tecnologia, mesmo que seja da Microsoft, simplesmente porque eu sou MVP. Eu não faço isso. Por exemplo, voltando ao caso, né, só para não ficar mal entendido, eu uso o Rider porque eu gosto mais dele do que o Visual Studio. Não é o chinelo. Tá, eu acho ele mais leve, já tem um vídeo falando sobre isso. Ele é muito bom. Mas assim, a partir do momento que eu senti que o Visual Studio está melhor, eu volto a usar o Visual Studio, mas pode patrocinar. Pode patrocinar. Mas nada do que eu comento no canal, nem das tecnologias que eu divulgo, são só por ser Microsoft. É porque eu acredito. Então o Maui, por exemplo, eu nunca falei de Xamarin. Você pode ver no meu canal, o que eu fico vendo isso tudo assim, Balta, tudo se encaixa. Eu vejo desde a época do Silverlight assim, as tendências. Cara, assim, perdi bom tempo ali, né? Sim. Mas o Xamarin meio que vai se moldar para o mal e tudo bem. Eu acho a ideia fantástica, principalmente para quem está na stack.net. Mas eu vejo tecnologias tipo Blazor, que eu vou falar agora. Tá. Mas são apostas que a gente está tendo e entregas de novas tecnologias para o mercado, só que esse mercado já está ciclando. Então, o que eu quero dizer? O mercado de desenvolvimento móvel já está ciclando com as tecnologias nativas e vem com essas tecnologias paralelas, tipo React Native, Flutter e tudo mais. Então, assim, aí vai entrar o Maui agora. Tipo, o jogo já está rolando. Então, realmente, o mercado vai ter que sentir isso aí para... Peraí, como é que vai rolar? A mesma coisa do Blazor, né? Então, a ideia do WebAssembly, cara, eu acho fantástica. Só que eu posso estar sendo até, tipo assim, inocente de falar isso, mas eu não vejo aplicabilidade do Blazor nos projetos reais. Eu vejo ele encaixado em alguns cenários, em alguns pontos específicos. Eu queria saber a sua opinião, porque, por exemplo, se eu for trabalhar nos projetos bem mais elaborados, onde eu tenho N preocupações a longo prazo, eu não vou usar Blazor. Por quê? É como funciona hoje toda a estrutura, front, back e tudo. Mas se eu tenho algum cenário ou alguma aplicação que eu preciso de tempo, eu tenho um skill de uma galera ali que pode utilizar, e eu consigo dar velocidade nisso, eu acho que o Blazor é interessante. Mas mesmo assim, eu não sei se eu aplicaria. Exatamente. Cara, então, esse é um excelente ponto, cara. É uma visão, assim, que muita gente da parte tech tem, né? Então, fala assim, cara, preciso fazer meu front-end. O que eu vou usar no front-end?
qual a primeira coisa que você faz? Olha para o mercado. O que o mercado usa? Porque daí você não está sozinho, né? Concorda? Você está ali, se der algum problema, você tem amparado. No caso do Blazor, por exemplo, o que acontece é que você não precisa aprender o Blazor. Se você sabe ASP.NET, entendeu? Se você já sabe o ASP.NET ali, você já consegue tocar muita coisa com o Blazor. ASP.NET /.NET, entendeu? Vem quase a mesma estrutura, Vem quase né? a mesma estrutura, entendeu? Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que tem que ponderar. Então, é o reuso do conhecimento que você tem interno, tá? Então, acho que uma vez que você ponderou isso, que você consegue tocar, por exemplo, muito do seu code base, compartilhar muito do seu code base com essa parte do front, eu acho que só aí já é um cara que vale muito a pena, entendeu? Pensando em longo prazo, também é uma outra coisa assim, que a Microsoft tem um suporte muito bom. Então, imagina que durante a contratação, você tem um time lá, você tem que contratar um cara para back-end, tem que contratar um cara para front-end, você tem que contratar um cara que conheça React, um cara que conheça .NET, entendeu? Quando você está falando do mesmo ecossistema, tá? Lógico que para tudo não serve, não tem um one size fits all, né? Não existe um tamanho para tudo. Uhum. Mas quando você está falando do mesmo ecossistema, é muito mais fácil isso, porque o cara pode quebrar o galho no Blazor. Sim. Né? O cara não é engenheiro de front-end, ele não conhece todas as entranhas do front-end, mas ele pode quebrar o galho no Blazor. E, além de tudo, o Blazor ainda provê interoperabilidade com JS. Então, se você quiser ter uma parte no Blazor, né? Uma parte com Blazor Wasm, por exemplo, você pode. Uma parte da aplicação em Blazor, uma parte ali nada impede. React, alguma vou até coisa te dar um assim. exemplo. O Figma, sabe aquela? Sim. Figma. Opa, a gente usa demais Figma. Os topos, os menus do Figma, eles são feitos com React Component. E o miolo dele é um WebAssembly. É um WebAssembly. Cara, é uma ferramenta poderosa. Nossa. E tanto que quando você instala no Windows, Mac ou Linux, é a mesma da web. É a mesma da web. Então, assim, olha o poder que a gente tem e do que a gente está falando. Você está falando que você pode ter N outros componentes que você precisa quebrar, etc. E você pode ter um componente que é WebAssembly. Agora a gente vai mudar o foco. Vamos pegar essa brecha aí e vamos falar sobre um próximo passo do front-end. Micro front-ends. Aí beleza. Aí eu acho que entraria o Blazor. Exatamente. Do mesmo jeito que a gente tem hoje, por exemplo, Azure Functions, que você pode quebrar tudo em Functions, colocar lá, etc. Putz, isso aí dava outro papo, hein, Balta? Ainda bem que tá acabando. Já tá acabando. Mas só para finalizar a linha de raciocínio, né, para dar insights aí pra galera, sim, você pode começar a pegar seus pequenos componentes e distribuir seus componentes. Então, você tem um componente aqui que funciona React, você tem um componente que funciona Angular, sim, tem um componente que funciona Blazor, tanto faz. Você vai juntar esses componentes, essas peças e colocar eles na tela. E aí entra uma outra vantagem do Blazor. Ele tem tanto suporte para client-server, né, que eu particularmente não uso muito. Tem o ASM, então você pode gerar um WebAssembly, embedar aquele componente ali. Só que dentro do MAUI, você pode importar um componente do Blazor. Então, imagina que você está fazendo toda a transição da sua aplicação. Então, você pode criar um componente de login, disponibilizar isso como um micro front-end ali. Você embeda ele no site, nos apps, onde você quiser, web ali. E aí você pode pegar esse componente, jogar ele para dentro do MAUI e consumir ele nativamente. E aí ele tem acesso a tudo que é nativo. Ele pode trocar background, pode acessar câmera. Eu acho que isso precisaria ser mais falado, cara. Porque o que se fala de Blazor e WebAssembly ainda é uma... Sim, cara. Não nessa jogada, mas eu acho que vai evoluir, né, para essa jogada. Exatamente. Então, assim, o que essas tecnologias fazem... Elas abrem um leque de possibilidades, cara. A gente volta lá no começo da nossa conversa, do cara conhecer tecnologia para ele poder dar um leque de soluções. Exato. Vai servir para tudo, todo cenário assim? Não, entendeu? Só que muita coisa, às vezes, você tá tão focado no React, no Angular, no Vue, que você não consegue enxergar outras coisas. Eu acredito no WebAssembly em Blazor em si. O WebAssembly, vamos dizer, muito nessa parte de componentização. A gente falava isso desde o ASP.NET, lembra? O WebAssembly é o futuro. Nossa, tem tempo já, né? Tempo. Antes do Blazor sair, né, cara? Muito antes. Depois que veio o Blazor, que a gente ficou animado, e depois ele falou, não, mas será que era isso mesmo? Mas ele entrega, ele já está numa versão preview. O Blazor já tem, por exemplo, compilação AOT, que vai sair no .NET 7 só, mas no Blazor já tem. Cara, tem uma demo de Blazor que é a coisa mais incrível que eu já vi rodando dentro de um browser. Que assim, é um monte de partícula na tela, ele roda 60 FPS e tá lá, você consegue jogar tipo assim, 10, 15, 20, 50 mil partículas na tela, tudo rodando ao mesmo tempo, sem o OpenGL, nada de 3D, rodando ali direto no browser.
Aí o que acontece? Quando você vai lá e você faz a compilação do Blazor AOT, né, que é Ahead of Time, ele vai compilar todo o assembly mesmo, né? Vai de fato gerar rodar na engine do browser. Cara, você roda, tipo assim, 10 vezes mais a quantidade de partícula do que o atual. Então, você precisa de muita performance. Os caras mostraram uma demo, né, no evento passado aí da Microsoft, onde eles faziam remoção de um fundo de uma imagem. De um cara jogando tênis, eles tiravam um banner lá. Aí a compilação do Blazor levava 3, 4 segundos para fazer. Aí com a Ahead of Time, né, com esse tipo de compilação... Instantâneo. E sabe o que é legal disso? Você não precisa mudar nada no seu código. Caraca. Só o tipo de compilação. Ô, Balta, cara, dá para falar bastante disso aqui, hein, cara? A gente tá chegando no fim já. A gente já tá chegando no fim. Eu e o Balta encontram aqui, dá horas de conversa, né, Balta? Sempre é bom conversar com você. E esse é o nosso primeiro, né, cara? Assim, com certeza a gente vai fazer mais. A gente tá prevendo fazer um papo aí por mês. Seria legal vocês falarem pra gente aí, manda comentário de quem que seria legal, né, Balta? A gente pensou em várias pessoas para poder ter esse inicial aqui, mas falou, vamos ver como que é. Imagina, vai precisar de mais tempo, né? A gente fala bastante. Mas é interessante, né, para vocês verem aqui, é um modelo que a gente fala de tecnologia, fala de código, fala de programação sem mostrar programação. Mas eu acho que a ideia realmente é ser essa questão mais aberta, transversal aqui, né? Sim. Pra gente poder sair ali da tela, né? Conseguir ter esse insight. Então, a galera que tá ouvindo a gente, a galera que tá vendo, conseguir falar e se identificar e conectar aí também conosco, né? Quer deixar o recado aí, Balta? Cara, eu só queria agradecer pela oportunidade, pela ideia, né, que você teve de trazer aqui. Acho que foi fantástico. Espero que o pessoal goste, que dê tudo certo aí. E só deixar o link aí, balta.io, né? Quem quiser conhecer mais. Balta.io. E no Instagram, balta.io. Balta.io, todo lugar, balta.io. Eu tô lá no Instagram com rodrigo.cono, né? A gente tem uma comunidade agora ali no Telegram também, que tá trazendo o pessoal que quer tá mais próximo ali com alguns projetos que a gente está fazendo. A gente está fazendo uma mentoria aberta a cada 2 semanas. Então entra lá, rodrigo.cono, lá tem o linkzinho para o Telegram. E a gente vai se encontrando aí para a gente bater mais papo e conversando, né, nos stories da vida. Isso aí. Valeu, Balta. Valeu. Pô, Show. Aê. Valeu. Valeu, gente. Falou, um abraço.